Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma amiga e colega minha, a Ana Cecília Rocha. Ela é veterinária, criadora de Papillon, do canil Vive Le Soleil. Inclusive, ela tem títulos de melhor criadora brasileira em 2016, 17, 18 e o ano passado em 2022. Que teve a exposição mundial de cães aqui, os cães dela foram campeões. Então hoje nós falaremos com a doutora Ana Cecília Rocha sobre o Papillon. Bem-vinda ao nosso podcast. Bem-vinda, prazer receber vocês duas aqui, né? E aí temos o Hulk hoje também, né? O Hulk é da criação dela. Sim, mas, demais, demais. Que bom que nós temos Papillons aqui acompanhando a gente hoje. Me conta um pouquinho, Ana, como é que foi essa história dos Papillons? Você já criava outras raças antes? Ou começou direto no Papillon? Como foi? Na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em criar cães. É veterinária e eu tinha uma chihuahua pelo longo. E pensei, não, quero outro cachorro, quero outro cachorro. Comecei a estudar e eu fui atrás de um chihuahua pelo longo para comprar. O outro para fazer companhia. Aí, nisso, eu comecei a estudar e vi que o chihuahua pelo longo, ele veio da cruza com o Papillon. Eu falei, mas deixa eu estudar o que é esse... Sabia. Mas parece. Eu não sei se é verdade, mas eu li isso na internet. Parece, né? Eu li isso na internet e depois pensei, deixa eu dar uma olhada, né? Ler um pouco desse Papillon. A minha primeira impressão foi, nossa, que feio, né? Porque eles são diferentes, estranhos, né? Você vê aquela orelhona e tal, mas ao mesmo tempo eu, assim, achei feio, mas começou a chamar atenção. E daí quando eu comecei a ler sobre a raça, eu falei, não, é esse que eu quero. Ela vai tomar minha água. Falei, é esse que eu quero. Porque, assim, eu já gostava muito do Chihuahua, mas eles são bem mais ativos. Aí eu comecei a ler sobre o Agility. Agility eu só tinha visto na televisão, assim. Achava super... foi isso? Isso foi em 2010. Já tinha Papillons no Brasil? Poucos. Bem poucos. E aí eu comecei a ler e, assim, na verdade isso é bem comum. As pessoas começam a ler do Papillon, elas começam a se encantar e falam, não, é esse cachorro que eu quero. Então foi isso que aconteceu comigo. E eu procurava um cachorro saudável, até mesmo por ser veterinária, né? Eu pensei, não, eu não quero... Eu tinha uma seleção, eu quero um cachorro inteligente, eu quero um cachorro peludo, mas quero um cachorro saudável. Porque, né, tem outras raças que tem muito problema e tal, e daí nisso, o Papillon, ele se encaixava, além de eu, né, ter lido da história do Chihuahua e tal. E aí eu comecei a ir atrás do Papillon. Na época, tinha 4 canis no Brasil. Só que era bem difícil comprar e eles não respondiam, é bem complicado. Aí eu comecei, falei, não, coloquei no Google lá, Papillon, canil, e daí nisso apareceu um canil da Suécia. E assim, foi algo... Daí quando eu vi aqueles cachorros lá, eu falei, não, eu quero esse cachorro. Né? E ela me falou o preço, quase caí duro. Porque é um cachorro, depois a gente vai falar do preço, mas aqui no Brasil não é uma raça tão acessível, é um valor mais alto. Na Suécia também é caro? Na Europa? É que é caro por causa do nosso euro, né? Então, assim, na época... Se você pagar um cachorro que seja 2.000 euros, vamos supor, você vai ter que mais buscar. transporte. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito, porque eu gostei. A hora que eu vi aqueles pais, eram totalmente diferentes de... Assim, às vezes você coloca no Google, você vê muito Papillon, mas às vezes você vê... Você começa a refinar ali o teu olhar. Não, esse é diferente, esse é melhor. Né? E daí, quando eu vi aqueles, eu falei, não, tem que ser desse canil. Vou dar um jeito e vou comprar. Mas esse melhor era do teu olho ou baseado no padrão? Se começa a melhorar o teu olho, é aquela coisa assim, que nem você vê um carro. Você vê um Passat e você vê uma Ferrari, obviamente você vê alguma diferença, né? Só que tem gente que não quer ver, né? Mas assim, você vê uma diferença, você vê assim, opa, esse daqui, né? Falei, não, esse aqui é diferente, ele é melhor. E eu não conhecia padrão ainda. Na época eu tava... Era muito mais do seu olho. Foi do meu olho. Pessoal. Exatamente. Eu não conhecia padrão, eu ainda não tinha estudado nada. Aí, quando eu comprei, que eu comecei a estudar um pouco de padrão, até porque a criadora ficou falando assim, Ana, leva na exposição, leva na exposição, leva na exposição. E daí eu, não. A sueca? Ela até já faleceu, né? Mas fiquei muito amiga dela, mas ela ficava assim, leva na exposição, leva na exposição. E eu não tinha essa ideia, assim, de levar em exposição. Mas daí um dia eu levei, pronto. Daí quando eu levei, começou o vício, né? Assim como o Agility, né? Comecei a ter aula... É que eu não falei, a Ana também é árbitra, treinadora e condutora de Agility.
Então, aí vieram 3 vícios juntos, né? Vieram os papillons, a exposição e o agility. Veio tudo junto. Bom. Um pacote. Bom, e a raça é originária da França, correto? Ele... Tem um pouquinho da história da raça? É que assim, ela é bem controversa, assim. Você lê em vários livros, não tem assim um berço específico. Dizem franco-belga, mas assim, lá no século XIV tem papillon na Itália, tem na Alemanha, às vezes, eu achei até em livro falando da... Mas já era papillon mesmo ou era algo parecido com papillon? Ficou conhecido como papillon por conta das orelhas erguidas. Mas a raça originária é o falene, que é a orelha caída. Né? Porque eles são spaniels. Spaniels têm orelhas caídas. Sim. Mas daí provavelmente teve alguma mutação, até ali já de cruza com Spitz, que por isso veio a orelha erguida. E daí o pessoal começou a selecionar os de orelha erguida porque era assim, mais bonito. O pessoal começou a querer mais. Igual o papillon, só muda a orelha. Só muda São a orelha. duas raças de... É a mesma coisa, temperamento, saúde, Se você cruzar 2 papillons, tudo. nascer um indivíduo com a orelha caída, ele se torna falene. Sim, daí só tem que mudar o pedigree, mas ele é um falene. Então e pode. É a mesma raça. Pode. Nascer na mesma ninhada, falenes e Pode. papillons. Hoje em dia a gente já tem linhagens bem específicas de falene e de papillon. Que nem eu, desde que eu comecei a criar, eu nunca tive um falene. Mas porque pode. você também põe tala, tudo, né? Não deixa cair a orelha. Eu não ponho tala em todos, né? A maioria, com 30 dias, já tá tudo de orelha erguida. Mas o que eu percebo? Cachorros que tem a orelha muito grande, que daí fica muito pesada, eu vou lá e dou uma ajudinha, sabe? Tipo assim, põe uma tala, mas é a tala de 1 dia, 2 dias. No caso dele, ele tem a orelha mole, o que eu fiz? Eu raspei a orelha dele, ficou mais leve, e daí ele pesou menos e ela foi ficando Mas ereta. assim, se fosse um falene original, assim, né? Não ia adiantar tala, não ia adiantar raspar a orelha. Eu tenho uma cliente na clínica que ela foi comprada como papillon. E ela era papillon até uns 6 meses. Daí, de repente, caiu. Tentei tala, tentei raspar a orelha, tentei tudo. Hoje ela é um falene. Mas a pessoa tá mais triste por isso ou não? Não, de forma alguma. Então tá bom. Mas você falou do início da raça, de proveniência dos cockers, dos spaniels, né? Isso. Na verdade. E, então são caçadores, né? Mas lá atrás, o que eles caçavam? Tinha alguma função específica? Na verdade, eles sempre foram de companhia. Sempre mesmo foram de companhia, sendo de luxo. spaniels. Tá. Sempre. Tanto que assim, na época da Revolução Francesa, eles quase foram dizimados. Porque eles eram um símbolo da burguesia, da nobreza. Então, quase sumiu a raça por conta disso. Tá, então eles nunca tiveram uma função específica a não ser companhia desde o começo. assim. Eu acho que eles embora controlam sejam- roedores também, né? Embora eles sejam cães que, assim, a gente que conhece, a gente sabe que eles têm outras funções, assim. Eles, com certeza, eles seriam meio caçadores. Naquela lista lá da Inteligência dos Cães, do Stanley... Tá em 8º, não é? Tá em 8º. Stanley Coren. Tá entre Ele os só tá 10. atrás do poodle, de cães de pequeno porte. E eu convivo com eles e com o Border, é muito parecida a inteligência, entendeu? Sim. Eles são muito inteligentes. Então, assim, é o cachorro que pode ser usado pra Completamente várias coisas. em trabalho, em... Esporte. Sim. Acho que caça de pequenos roedores, fácil. Cachorro inteligente, cachorro esperto, cachorro gosta de ficar perto da gente. Eu acho que é um cachorro Sim. multiuso. Só que ele é meio fresquinho, assim, pelinho, né? Tem umas frescurinhas, gosta do colinho. Quando a gente fala de ranking de inteligência, né? Pro pessoal que tá em casa, é super importante a gente falar, tá em 8º, então deve ser um cachorro que só falta falar, né? Então é super importante, de fato um cachorro inteligente, mas o pessoal que tá em casa precisa saber que é importante treinar, fazer uma boa sociabilização, né? Ter uma boa relação com o seu cachorro, né? Até Dar uma saúde porque mental. é o que eu bicho. sempre digo pros meus clientes na clínica. Quanto mais inteligente, às vezes é até pior. O cachorro te Porque aí treina. ele vai inventar mais cachorro te coisa. treina. Então, O cachorro exatamente. tem a manha de manipular o... Não é isso que acontece? Fora que o cachorro que tem mais inteligente, mais ativo, ele vai desenvolver comportamentos inadequados se você não der esse estímulo. Exatamente. E ele tem a manha de te manipular mais do que outros. Sim. Quanto mais inteligente, mais exige de conhecimento e de experiência dos Sim. donos, né? Da família. E a gente vê nos grupos de criadores de papillon que mimam eles fazem o que eles querem com os donos, Sim. né? Sim, fazem. Eles acabam... Esses fazem o que querem comigo. Essa carinha de santo aí.
E aí eles foram se desenvolvendo e começaram a se espalhar, mas nunca foi tão popular, pelo menos aqui no Brasil, já tá crescendo, né? Tá crescendo, mas ainda não é uma raça popular. Tem algum país que ele é muito popular, muito conhecido? Ah, sim. Na Europa tem muito, no Japão tem muito. É mesmo. Não, Talvez pelo tamanho, né? Ó, não é um cachorro porco, né? Não. E é um cachorro que pode se conviver num pequeno espaço. O Japão tem residências pequenas. Pelo tamanho. Né? Então eu acho que combina bem com o Japão. Sim. Raças pequenas, né? Mas eles são bem extrovertidos, né? São. Os papiões. E os japoneses, às vezes, são mais introvertidos. Mas né? é aquela coisa assim, eles são extrovertidos ali, a partir do momento que eles conhecem o ambiente, conhecem as pessoas. Não são cães, assim, totalmente sociáveis com pessoas estranhas. Assim, chega em casa e vai no colo e tal. É bem adquirido. O Hulk vai no colo, mas na minha casa ele tem um tipo de vida. Os cachorros dela são mais colados nela. Eu acho que, como a gente já discutiu aqui em outros episódios, às vezes a parte adquirida é mais importante que a genética. Sim. Né? Então, o Hulk convive com border, com shelter, fica no campo, fica no mato, ele é diferente dos cachorros dela. Mas isso aí é como você molda o seu cachorro. Eu sempre, quando tenho filhotes, eu sempre falo para as pessoas, socializa muito. O Papillon já é uma raça que ele é mais receoso, ele já fica mais na dele. Os cães pequenos têm medo de tomar uma pancada. Se você né? não socializar, aí o cachorro não vai querer sair de casa, ele já vai ter uma tendência a ser mais medroso. Né? Então socializa bastante que vai melhorar. Legal. E você costuma entregar os filhotes com que idade, Com geralmente? 4 meses. 4 meses. Então, Isso. nesses 4 meses, que é um período super importante, o que você faz na sua criação, no dia a dia, para proporcionar justamente essa socialização Então, com os outros? a pandemia atrapalhou um pouco, Uhum. né? Porque antes eu até saía com eles mais, tudo. Só que eu também tenho aquela coisa assim, que eu tô bem na época vacinal. Eu não tenho como ficar saindo com o cachorro em qualquer lugar. Tipo, vou levar a ninhada num parque, porque corre o risco de pegar alguma coisa, né? Mas eu socializo bastante entre eles, né? Entre os cães. Sempre que vai visita em casa, não, pega, brinca, né? Quando vai criança. Eu não tenho muita criança, muito vínculo, assim, né, E de ela tem família. problema, porque ela é veterinária clínica. Ela pode infectar os cachorros. levar alguma coisa para casa. Né? Então, assim, eu tenho que ter um pouco de cuidado, mas o máximo que eu consigo eu faço, né? Barulhos, né? Tipo aspirador, liquidificador, estão sempre ali junto. Eu já costumo levar os cachorros pro banho e tosa, eu vejo que tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, levo pro banho e tosa desde filhote para ir acostumando com soprador, com secador, com manipulação, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter muito cuidado porque, né, corre o risco de levar doença Mas um dos pra casa. motivos que ela entrega com 4 meses é que ela castra. Eu Então, ela é castro. castrado. Entendi. Confesso que hoje eu não acho a melhor opção castrar um cão novo. Uhum. Mas, infelizmente, no Brasil, pela conscientização das pessoas, a gente não pode largar sem... Então a raça vai pro saco. Mas quais são você acha, eu entendo o lado bom, o lado positivo de castrar, né? Mas também entendo que tem coisas da saúde dele que podem interferir, eu acho né? que... Crescimento... Principalmente questão ortopédica. Hoje, que eu vejo nos Papillons. Porque, assim, eles ficam diferentes. Se eu pegar um cachorro que foi castrado jovem e um adulto, eu vejo diferença. As pessoas normais, né, que não são criadores, não enxergam. Mas eu vejo diferença. Qual a diferença? Eles ficam mais altos, eles ficam mais finos. Os castrados. A estrutura muda. E daí, com isso, acaba vindo, às vezes, problema ortopédico. Mais luxações de patela. Os problemas urinários que o pessoal fala de castração juvenil. Isso eu nunca vi. Isso eu não posso dizer assim, na verdade, eu vou falar até da minha experiência clínica como veterinária. Eu vejo cães castrados com problema de incontinência urinária, fêmeas. De outra raça. De outras raças, independente. Mas acontece, né? Acontece, mas eu nunca, assim, posso dizer assim, eu vi um cachorro com 1 ano tendo incontinência. Eu nunca vi. Geralmente eu vejo cachorros com mais idade. 5, 6 anos pra frente. Fêmeas. De outras raças. De outras raças. Então quer dizer que pode não ter a ver com a castração. Eu acho que pode até ter, mas eu vejo mais em fêmeas, né? Dos meus, eu tenho quase 30. Eu tenho vários cães castrados. Eu nunca tive problema 30 anos, ela tem quase 30 papillons. A idade vamos deixar... A idade a gente deixa pra outra conversa. É parecida a idade dela com a idade que ela tem. Mesma coisa, os seus 30 papillons ficam todos juntos numa boa ou tem algum problema de convivência entre um ou outro? Enfim? Assim, quando você começa a ter uma matilha, você tem problema. Né? Então, assim, e eu vejo principalmente entre fêmeas.
E A mulherada é complicada. é mais complicado que os machos. Tá, mas normalmente eles são cães Claro, não é aquela sociáveis. coisa... Geralmente sim. Claro, não é Mas aquela quando coisa quebra assim. um pau, eles se machucam feio ou não? Ó, eu tive uma recente que se machucou muito feio, mas é porque, assim, foi uma situação que eu tinha saído pra trabalhar, minha mãe tinha ido na físio, e daí quando ela chegou, eles ficaram... Só vocês... Daí, assim, demorou pra ter o socorro, sabe? Demorou uns minutos. Mas, em geral, não machuca, assim, tão feio. que eu nunca vi uma. Não, eles não vão se matar, dificilmente eles se matarem, né? Mas dá umas machucadas, às vezes assim... Pega na orelha. Eles pegam muito nas pernas, assim, às vezes pode pegar em cabeça, né, olho, essas coisas Eles assim. têm o olho meio saltadinho também, não tem? E isso eu já tive, já aconteceu com 3 cães meus, que eles têm, eu acho hoje que eles têm uma propensão, assim, tipo, se der alguma mordida, o olho saltar. Né? Tive 3 cães que tiveram que ser operados. Um, infelizmente, perdeu o olho. E com pessoas, normalmente são cães amigáveis. Você falou um Sim. pouco reservado. São reservados ali no início, mas, por exemplo, chegou na família nova, pegou confiança, ele se liga naquela pessoa e vai de boa. Legal, maravilha. Bom, e esse pelo longo aí, quais são os cuidados? Então, assim, não são de muitos cuidados. É banho e escovação. Vamos dizer assim, um banho uma vez por semana, se eu for muito chata. Tá. Não é um cachorro que precisa tomar banho toda semana. Não pergunta pra mim. Antigamente, quando eu tinha menos cães, né, eu levava toda semana pra tomar banho, e até mesmo que por uma frescura, sabe? Tipo, dorme na cama, eu quero cachorrinho limpinho, cheirosinho. Mas, assim, não são cães que são fedidos, eles não têm subpelo, então é um cuidado mais fácil. O Não pelo deles precisa. parece um cabelo, é muito louco. E, ó, o Hulk mora numa área rural, né? Eu escovo uma vez por semana, se ele tomar banho 6 vezes por ano é muito. Vou pra fazenda, ele fica lá. Eu às vezes quando eu levo os meus, assim, que entra no lago, entra no mar, assim, é um cachorro meio que autolimpante, sabe? Não precisa ficar... Sim. Então você dá mais ou menos, na sua realidade com o Hulk, a cada 2 meses um banho. Acho que, por exemplo, pra vir aqui ele não tomou banho, porque sábado eu voltei da fazenda, ele tava imundo, eu dei um banho, hoje eu dei uma escovada. Semanalmente a gente escova e banho quando tem uma coisa muito importante acontecendo. Vou num evento, vou numa prova, levo ele e eu dou um banho. Legal. Porque eu acho que ele poderia ser só escovado e tomar menos banhos. Mas, por exemplo, ele entra no lago, ele tem a vida que os Border and Shelters têm, entendeu? Legal. Ele se adapta a uma vida... Sim. mais roots. Boa. E como que é a queda de pelos? Acho que talvez seja Cai. uma preocupação dos donos, né? Isso cai. Não, Mas cai normal em comparação com Não, outras eu raças? acho que cai bastante. Eu acho que cai bastante. Eu sou muito sincera, eu falo Mas eu acho defeitos e ótimo. qualidades. Sabe por que eu acho ótimo? Porque assim, a gente fez vídeos no YouTube. Por que a gente fez esse canal? Pra gente educar as pessoas, Sim. conscientizar as pessoas. Aí os vídeos no YouTube vão os criadores e eles ficam mentindo, sabe? Não cai nada, é uma maravilha, não troca de cai pelo, vai uma vez cai por ano. Não faz xixi. Não é agressivo, não morde nunca, o cachorro maravilhoso. Você tem que falar a verdade. Não, Então, troca pelo. cai pelo. E esse pelo, ele As troca nas fêmeas, trocas principalmente, semestrais mais. ou o tempo inteiro? Não, é o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu, como tenho muitos, então, assim, na minha casa você vai ver muito pelo. Agora- Minhas roupas todas têm pelos. No armário tem pelo. Mas a vantagem é que, por ser pelo longo, imagino, eu nunca convivi com papillon, né? Mas é mais, É mais fácil fácil de tirar de e limpar tirar. do que o pelo curto, sim, né? Isso sim. Mas eles... Quer Nossa, tomar? que água. Mas assim, cai pelo. Não posso dizer que não cai. Tá bom. E na sua realidade, você escova com frequência ou você dá só os banhos? Não, eu sou preguiçosa mesmo. Na verdade é que assim, eu não tenho tempo, né? Tá. Trabalhando o dia inteiro. Imagina com tudo- 30 caixas. não escovo eles. É assim, os que escovam mais, assim, é quando vão pro banho, que daí escova lá, volta e meia tão com um nozinho e tal, nas orelhas, principalmente, que faz o nó. E, por exemplo, assim, a gente tenta cuidar um pouquinho melhor dos cachorros que estão indo pra exposição. Eu fiquei 4 anos sem ir pra exposição. Aí, o ano passado, eu fui pra Mundial, aí voltou o vício, né? Então calma, você ganhou 16, 17, 18. Aí eu parei Aí de você ir. parou, por isso você não ganhou os outros 19. Eu ia perguntar, o que aconteceu 19, 20, 21? Ela parou de competir, por E isso. ela ganhou a Mundial. E depois voltou em 2022 no topo. Na Mundial, a gente só foi pra Mundial. Tá. E a Mundial garantiu o ranking. Aí a gente, daí ganhou o ranking. Não é A fraca gente não, hein? ganhou melhor filhote, melhor jovem e melhor veterano. Nas classes que a gente colocou, cachorro, porque eu não coloquei em todas as classes. Daí a gente ganhou.
Muito legal. Bom, Você foi estratégica, né? Nessa participação no Mundial. Mas na verdade eu levei o que eu tinha, porque eu não tava, como eu não tava indo pra exposição, eu não tinha cão preparado, treinado pra exposição. Então assim, eu pensei, vou levar um filhote, porque o filhote é rápido de preparar, o jovem... Os filhotes erram mesmo, né? O jovem também não é uma coisa tão difícil de preparar, e a veterana já tinha ido lá pra trás, estava bem peluda, né? Mas eu ia justamente te perguntar disso. Você falou, eu não escovo porque eu sou preguiçosa, não gosto, não tenho tempo, não sei o quê. Mas os cães para exposição precisam de um tratamento, os cães estão sendo preparados. Com certeza. Assim, eu nunca fui muito profissional nessa questão de exposição. Já coloquei muitos cães com handler, mas meus cães nunca ficaram morando com handler. Então, eles sempre tiveram, digamos, uma preparação um pouco diferente de outros canis, que eu acho que fica com handler, fica talvez, não vou dizer dentro de caixa, mas fica naquelas X-Pen lá, que não pode encostar no chão para não quebrar. Pra quem não sabe que a X-Pen é cercadinho. Que não pode quebrar o pelo, então não pode sujar. Eu nunca gostei disso, sabe? Mas é uma realidade. Tipo, que assim, pro cachorro não quebrar o pelo. Não quebrar o pelo, não estragar o pelo, ficar com aquelas protetoras. Sinceramente, eu prefiro que o cachorro tenha qualidade de vida do que... Não é? Brincar, correr, ir pro meu mato. Sim. Eu tinha cachorro... No ambiente de exposição, às vezes o cara vai jogar o pelo também, né? Sim. É o show. É toda a diferença. Eu tive cachorro que saiu da pista de agility e foi correndo para entrar na exposição. Boa. E ganhou. Na época, sim. Bom, e caixa de transporte, né? A gente fala de caixa de transporte, mas no agility eles passam horas na caixa de transporte. Sim. E eles gostam de buraco. Não é problema de ficar ficar na caixa. Eu tô falando do cachorro não poder ter essa liberdade de... um cachorro que, assim, só exposição, eles têm um pouco mais de restrições. Ok. Bom, como que é a saúde desse bicho? Assim, eu acho fantástica. Claro, desde 2010... já tive problemas, né? Assim, você dizer assim, é uma raça que não tem problemas de saúde, isso é mentira, porque qualquer cachorro vai ter. Mas, em geral, hoje que eu tenho 30, digamos, né? E já passaram muitos filhotes para mim, eu tive poucos problemas. É uma raça que tem poucos Quando aparece, problemas. o que é mais típico? O que é mais comum da Alergias. raça? Alergias. E luxação de patela. Mas a alergia é uma coisa dos tempos modernos dos cães, na né? verdade, isso que a gente estava até discutindo ontem. Eu, assim, às vezes parece papo de criador dizer assim, eu não tenho. Mas, assim, eu não tenho por que mentir. Dos meus 30, hoje, eu tenho uma que é alérgica e, assim, não é papo, mas ela era do meu tio. Então, ela tinha uma outra vida. Daí, quando meu tio morreu, ela veio de herança. Ela veio diferente. Mas não sei se é porque os meus cães têm acesso a jardim, eu não tenho essa frescura de ficar, né, fazendo tanta coisa. Os meus cães não são alérgicos. E o que eles comem, seus cães? Ração. Ração de boa qualidade? De boa, e assim, o que eu percebo, quanto melhor a qualidade, mais super premium, mais proteína, mais eles se coçam, mais eles têm tendência... Você dá ração vagabunda? Não dou ração vagabunda, eu dou uma super premium, hoje eu tô dando Speciale. Mas é uma ração assim, ela é uma super premium, mas ali, ela é boa, ela supre o que precisa, mas assim, ela não dá coceira, não dá diarreia, né? Porque assim, o que eles têm mais é alergia de pele e intestinal. E quantos anos vivem? A minha mais velha tem 15, mas eu vejo que tem cães que chegam a 18. E essa minha mais velha tem 15, bastante, né? Ela tá surda. Tá cega. O cachorro menor vive mais já mesmo, né? Ela tá surda, ceguinha, mas tá super bem de saúde. Que bom. Tem nada. Bom, e você estava falando do desvio de patela, né? Isso. Dos seus 30, quantos você acha que é uma tendência assim na raça ou não? Depende muito também do piso, do crescimento? Depende, é multifatorial. É multifatorial. Mas cães castrados, evidente que tem mais. Castrou, eu não sei qual que é a ligação. Castrou, vai ter mais. Falam que afrouxa um pouco os ligamentos, né? Agora, mas você acha que não pode também ser uma coisa adquirida? Sim, com certeza. Isso que eu ia falar, do ambiente. Com certeza. Porque o cachorro que tiver que andar no piso correto, que andar bastante, não vai criar uma musculatura que vai segurar aquilo mais? Sim, com certeza. Hoje em dia, as casas das pessoas são piso liso. Piso liso, Então, assim, eu vejo muito as pessoas falarem assim, ele tava super bem, daí eu tava jogando bolinha dentro de casa, ficou lá 6 meses jogando a bolinha dentro de casa. Escorregando, né? Escorregou, deu um grito, foi ver, tava com luxação de patela. Você acredita que, por eles serem bastante peludos, tem aqueles
pelinhos que ficam embaixo da pata. Você acha que tirar aquilo ajuda? Sim, porque dá mais resistência, né? Mais Você aderência. tira, dá mais aderência ao piso. Só que um piso muito liso, mesmo assim não adianta. Mas ajuda. Então, isso é uma coisa importante, acho que não só pra quem tem papillon, mas todos os cães mais Então, peludinhos de mas se o cara raspar, tem né? o hábito de Sim. jogar bolinha no corredor, compra uns EVAs. Isso é uma dica boa. Faz um corredor Mesmo de no EVA. apartamento, Nem que você guarde aquilo de vez em quando. Isso. Entendeu? Porque assim, deixa o cachorro correr e ficar o máximo do tempo num piso mais aderente. Sim. Você vai ter menos problemas de aprumos. Aí, pô, leva o cachorro no parque pra jogar bolinha também, né? Sim, Na grama, na terra. claro. Pô, melhor, né? E o Seria papillon ideal. é o cachorro se adapta bem ao esporte, ao treino. Dá pra você fazer praticamente tudo que você faz com o border collie, talvez menos o pastoreio com o papillon. Legal. Acho que se treinar até é isso. Pastorear hamster. Bom, essa orelha que vocês estavam falando, né? O ideal é que ficasse mais em pezinha. Então a do Hulk, por exemplo, é um pouco. Quando eles estão muito atentos, eles ficam. Tá. Mas o do Hulk, ele tá um pouco fora do ideal, ou não? Por ser mais Não. abertinho ou não? Tá? Não. Na Aceita. verdade, é assim. Dentro do padrão, eles têm que estar 45 graus de acordo com o olho. Tá. Ixi, Maria. Mas Então, você assim, pega só que assim, você não vai colocar, né, uma régua, mas o ideal é que ela não seja como a de Spitz, que é bem levantada, mas ela não pode ser também tão lateralizada. Então ela tem que ficar ali no meio no termo, Tá. né? A do Hulk, ela tem um bom posicionamento, só que ele tem mais pelo que essa aqui. Então, e pesa, quanto né? mais pelo, Você acha que eu pesa. deveria tosá-lo? Não tosa. E também assim, ó, quando eles não estão muito atentos ou estão meio desconfiados, eles tendem a baixar um pouco a orelha. Ele tá meio desconfiado aqui nesse vídeo. Mas tá pesada mesmo a orelha dele. Tô vendo aqui, ó, tem muito pelo, ó. Bom, e essa questão da tosa, é uma raça que necessita de tosa ou não? Não, eles não têm Só tosa. tosa higiênica. Na verdade, nem tosa higiênica. Nem higiênica. Nem higiênica. O certo é só fazer a pata mesmo. E a pata não é de qualquer jeito, não é só... Ela tem que ser de um formato, né? Porque o pé deles tem que ser um pé de lebre. Então, tem que ser Alongado. mais alongado. E O mais ideal é limpinho, até deixar... né? O ideal é até deixar um tufinho aqui pra lembrar o pé de lebre. Só que a gente não deixa, né? Desculpa, um tufinho onde? Um na tufinho frente? aqui nos dedinhos, aqui. Entendi. Assim. Nunca limpar Pra muito ficar aqui em cheinho, cima. é isso? É, Tá. aham. Tá. Embaixo tudo bem tirar, então Embaixo até tudo bem pra não limpinho. escorregar. Ela até fez ontem. Tá. Essa tomou banho pra vir aqui. Deixa eu ver a dele. Boa. A dele de corta, ela tem um pouquinho. Ele nunca foi tosado. Ela fala, onde você tosou? Ele fala, é a grama. Ele corre na grama e ele ele se corta. autotrima. Aham. Tá. E você acha que a higiênica não é necessária? Não fica grudado fezes Não, ali no fica. Eu faço, mas não precisa. Tá bom. Não precisa. Porque assim, quanto Mas- mais deixa peludinho, fica mais bonito o desenho. Entendi. E eles têm a parte anal bem exposta. Uhum. Né? Sim. Se tosar, vai ficar mais exposta ainda. Entendi. Né? É. Tá bom. Porque eles têm o rabo pra cima. E as cores aceitas? Todas, só não pode o fígado por conta do que a trufa tem que ser preta. A pigmentação deles, de nariz... Tem que ser completa. E aqui de pálpebra tem que ser preta. Tá. Então, o fígado, ele não tem como ele ter uma trufa preta e ser fígado. Entendi. Ele vai ser trufa chocolate. Entendi. Então, teoricamente, não pode o fígado só por conta disso. Tá. Mas todas são aceitas. Tá. Mas assim, o que a Mas gente todas, vê? não tem um Merle. Não, Merle não. Então, Não, o que Merle tem não. azul? O que a gente vê? O azul também não tem. Não tem de Mas novo. não tem. Melhor nem dar ideia, que daqui a pouco os caras Não, estão mas usando. vamos lá. aí. Quais que são as cores que você vê na realidade? Hoje, o que a gente vê? Vermelho, o sable. Tá, o que é vermelho? Ela é vermelha. Isso é vermelho. Na verdade, bem verdade, ela seria um sable, né? Um vermelho sable, porque ela tem o pretinho aqui. Tá. Mas é que assim, na CBKC a gente ficou muito limitado em cores. Eu até há uns anos atrás eu mandei uma carta para a CBKC que foi ignorada, com todas as cores que eles deveriam colocar, né, sobre, né, o que era aceito. Mandei inclusive com fotos, tudo. E daí assim, a CBKC aceita fulvo e branco. O que é o fulvo? São tons de vermelho. Uhum. Né? Então, assim, hoje eu Então pra ela não é fulvo e branca. ela é fulvo e branca. Mas assim, eu não vou ficar Que brigando cores pra que a CBKC aceita? Vamos falar depois de fulvo falar. e branco, preto e branco e tricolor. Tá, o tricolor Que pra seria... eles é São mais... as três cores. Provavelmente Tá. pra eles é mais fácil fazer pedigree assim. Mas então, Né? na CBKC são três. Na realidade, você acha que são Todas. quantas? Ah, são muitas. São umas 8. Não, Porque só tem pra ficar tudo. claro, pessoal, o tricolor seria o Hulk com essas marcações
É isso? O tricolor tem 2 tipos. Tem o tricolor tradicional, que é com a sobrancelha e a bochecha douradinha. Com tan, né? E tem o tricolor que é a cabeça inteira vermelha, Tá bom. só que as manchas do corpo são pretas. Quando você fala cabeça vermelha inteira, não tem essa marcação? Ou todos têm essa marcação? Não é todos que tem isso aqui, que é o blaze. Tá? Mas assim, eu digo cabeça vermelha, como a dela, mas as manchas de corpo preto. Entendi. Mas pode ter a cara fechada? Pode. Sem marca Inclusive, nenhuma, até né? mandei umas Umas fotos, fotos, né? vamos dar uma olhadinha Eu mandei depois, vou uma colocar as filhote ali que ela tem a cara sólida, que ela pode ter a cabeça inteira. Tá. Né? Claro, em uma exposição, e até mesmo para pet, as pessoas não gostam. Elas não querem cachorro. Eles querem assim, ó, a borboleta mesmo. Entendi. Só que assim, não é todos que nascem assim. Né? Nasce às vezes mais tortinho, nasce com a cabeça sólida. Tem um cachorro que ele fez muito sucesso, ele faz até hoje, que é o Dylan, que ele ganhou o Best in Show in Crufts. Agora eu não lembro se foi em 2019, porque teve pandemia. E ele é um cachorro sólido. Ele tem um branquinho só no topo da cabeça. E é preto ou marrom? Ele é tricolor. E a Tricolor dentição, clássico. como que é? Na verdade, o padrão não pede também mordedura. Isso a gente vê assim, tipo, às vezes até... Mas ele pode ser prognata, agnata? Na verdade, assim, ele não pede, mas a gente tende a pedir tesoura. Tá. Mas ele só pede dente bem ajustados. Então o torquês vai ser bem aceito também? Teoricamente, sim. Só que o que acontece em exposição? O juiz sempre quer, tipo, a tesoura, porque ele acha que tá certo. Tem juiz, inclusive, que vem contar os dentes, porque ele julga Rottweiler, e daí ele chega aqui no Papillon e vai contar os dentes, mas não pede número. Entendi. Mas ele quer saber. É. Vamos lá. Aí é uma foto então, Das nobreza. antiguidades, da nobreza. Acho que essa é a rainha Sofia Doroteia. Tá com Falene. Com Falene, olha lá. Com Falene, que é a raça originária, né? Então, a principal diferença do Falene é a orelha. Só só a orelha, o resto é tudo igual. No país que tiver poucos exemplares, eles vão acasalar os dois, entendeu? Na verdade, sim. Hoje a gente não acasala os dois. Mas tem gente que faz isso. Tá. Isso aqui também é um... O que você quer? já é um Papillon, mas é bem da antiguidade. Ele parece até o Chihuahua. Isso que eu ia falar, Isso. lembra bem mesmo. Aí... Ó, esse é o avô do Solo. Do Solo. Parece o Hulk mesmo. Parece mesmo, eu ia falar, não é Hulk? Cara... Cara parecido. Eu comprei o pai dele por causa desse cachorro. Quando eu vi Bonitinho. essa foto, eu falei, não, eu quero esse. Tá. Ixi, Uau. Maria. E esse do meio aí é o quê? E a rena? E a rena? Esse é quando eu era uma pessoa mais normal e eu tinha menos cães. Mais normal. Você acha que isso é normal? E daí, ó, a culpada dos Papillons tá ali no meio, que é a Chihuahua. Tá. Né? Tadinha dela nesse meio aí. E daí, por causa dela, veio todos esses. Mas vamos aproveitar, então. Isso aproveitar. aqui seria um tricolor? Não, ainda não. Ela é uma tricolor. Ela é uma tricolor. Tá. O do lado é um tricolor clássico. Tá vendo que ele tem a sobrancelha ali douradinha? Sim. E aqui é quase fechado, mas tem uma manchinha Isso, branca uma ainda, sólida. né? Essa aqui é a minha mais a testa velha. é sólida, tá vendo? Ó? É, a testa assim. E essa marcação ser mais fechadinha ou mais aberta, tudo bem. Tudo não bem. Tem um E desejado. ali é o Nova Escócia Ducktail Retriever. Dois intrusos no ninho. Essa daí foi minha segunda ninhada, na verdade. Quantos costumam nascer, geralmente? Ai, depende. Tem ninhada que nasce 6 e tem ninhada que nasce 1. É mesmo. O Papillon Mas seis não até- é uma raça que, assim, é muito fácil de reprodução. E pare sozinha ou tem que fazer cesárea? Às vezes tem que fazer cesárea. Tá, e... Eu demorei pra descobrir isso, porque assim, os criadores não falam, né? Ainda mais quando você é concorrente, Mas você teve teoricamente. vários problemas de Eu parto. tive muito problema de absorção de filhote, sabe? Teve cachorro que eu perdi. Mas como é que você vai absorver um filhote com 2 meses? Não, quando a fêmea tá grávida, Não, mas aí tudo bem, tipo, não tem, nada, cruzou... não tem nada a ver com o parto isso. Não, mas cruzou, foi lá fazer ultrassom, tinha filhote. Dali 10 dias, não tem mais filhote nenhum. Então é bem comum acontecer isso no Papillon. Tá. Por um certo lado é bom, E tem porque alguma aí coisa não que... populariza a raça também, não dá um boom, não é? Pessoal, Só não que é daí- fácil criar Papillon. Só que daí o que acontece? Com o tempo, fui É caro. estudando, né? Só que ninguém fala que isso acontece. Eu fui descobrindo alguns macetinhos para conseguir, às vezes, ter... vou querer mais água, porque eu acho que vai querer tomar. Eu fui descobrindo algumas coisas para fazer que eu conseguisse ter filhote. Tem fêmea que eu não consegui ter filhote nunca, né? Essa aqui eu consegui 2 ninhadas, ainda sofrendo, e as 2 foram cesáreas.
E você falou que é difícil, a cruz até o acasalamento também é complicado? O acasalamento até não. Não. Às vezes é difícil, às vezes, por causa da diferença de tamanho. Tá. Né? E é recomendado justamente procurar um macho não tão grande. Você sabe que eu já vi, assim, um cachorro grande dar filhotes pequenos e um pequeno dar cachorro grande. Nossa, Então... mas facilita pra filha na hora do parto. Ah, tudo, sim. né? Isso Da sim. gestação. Mas eles não têm muita diferença Mas de assim, tamanho, ó, né? é essa aqui. Essa cachorrinha aqui, ela é bem pequenininha. E aí ela tem mais idade, parece, né? Essa foto acho que é desse ano. E ela tá com 8 anos. Uhum. Ela é pequena, ela tem uns 2,5 kg, mais ou menos. Na primeira ninhada dela, eu consegui 3 filhotes. Cara, você tá com sede, né? E... Dá pra ela um pouquinho. Eu vou deixar ela tomar minha água. Deixa ela beber. Claro. Daí, assim, a segunda ninhada dela foi um macho só. Tá. Só que daí, quando tem um filhote só, ele tende a crescer mais. Uhum. Então, assim, aquela coisa, será que é o pai que é muito grande? Não, não é. Porque é um filhote só, cresceu mais. Entendi. Sabe? Mas, assim, tem alguns cachorros que acabam... Geralmente, essas fêmeas que têm muito problema de reabsorção, que às vezes tem que fazer algumas medicações durante a gravidez, elas tendem a ser cesáreas. E tendem a ter menos cães também, menos filhotes. Nossa, tá com sede. E Esse é um filhote filhotão. também. É um filhote que tá com 4, 5 meses agora. Tá. E é nessa idade mais ou menos que você entrega, né? Com os 4 meses. aham. Tá. E aí Ó, bem essa novinho. é uma filhote sólida. Que, na verdade... Ela é falene, não? Não, é que ela tinha menos de 30 dias aí. Ela tava com as orelhas meio que... Tipo assim, pra trás, mas daí logo ergueu. E essa senhorinha? Então, eu até mandei essa foto. Foi bom que você escolheu, porque na verdade esse é um macho. É um macho. Senhorzinho. Mas ele tem cara de senhor. Mas não é. Mas ele não é. Se você for ver o olhinho dele, ele é um olhinho claro, ainda bem brilhante. Tá. Esse cachorro tá com 2 anos. E isso aí tem um nome, Mas ele essa tem coloração? um gene. Não, ele é tricolor na realidade, só que a máscara dele. Parece Ruão, né? A máscara dele é escondida, mas ele é um tricolor. Mas ele parece preto e branco. Só que ele tem o gene do cinza progressivo. Eu aprendi tudo isso com a Marcelinha. E daí ele foi ficando grisalho já, bem novinho. Na verdade, ele tinha 5 meses e ele já tinha o pelo branco. Muito legal. Você citou agora, e deixar um recado pro pessoal em casa, a gente tem um episódio sobre genética com a Marcela Françoso, que é incrível, é muito legal, vale muito a pena vocês que gostam de cães assistir. Todo mundo que vê adora esse episódio, né? Bom, Olha o tamanho da orelha, ó. Essa gata devia chamar orelha. Zoreba. Tem uns que tem orelha maior, tem uns que tem orelha menor. E não tem um padrão específico... De tamanho de orelha, não. Não. Os caras não medem. Não. Tamanho, é o posicionamento da orelha, mas E o a tamanho angulação. da orelha, não. Tá. E a gente falou um pouquinho de peso, você falou 2,5 kg. Esse é o padrão, Então, normal? no padrão, ele tem uma divisão de tamanho. Até 2,5 kg e até 4,5 kg. Caramba, Então, assim, bem as maior, pessoas falam assim, eu porque a quero um fêmea- pequeno. É porque a fêmea pesa 2,5, ele deve pesar uns 4,5. Entendi. Né? Então, assim, que nem até eu fui recente numa exposição que eu levei um jovem que ele tem 2 quilos, que é irmão até daquele grisalhinho ali. E daí o juiz até me falou assim, porque Papillon tem que ser assim. Daí eu dei vontade e falei assim, não, Papillon pode ser maior. Porque, assim, o padrão fala que pode ter até 4,5 kg. Entendi. Ele tem essa subdivisão, Tá. né? Mas, assim, acontece de uma ninhada de pais grandes nascer um bem pequenininho e, às vezes, de uma ninhada de pequenos nascer um cachorro maior. E nascem mais fêmeas ou mais machos? Ou não? Não, Na sua isso- criação, nasce bem equilibrado? Bem equilibrado. Parece que tem épocas, eu não sei o que acontece. Tem épocas que nasce mais fêmea, tem épocas que nasce mais macho. Não consegui ainda Tem a também. ver com a lua? Não Tem gente sei. que fala que tem a ver com a lua. Ó, foram pra casa depois dessa chuva, não tomaram banho e ficaram de boa. E o que aconteceu com aquela... Olha, Ó, essa foi- não, isso aí você pegou na rua. Isso aí. pegou no lixo. Volta uma foto. O que aconteceu com aquele que tá... com a olho então ali? esse foi o que eu falei o que macho. perdeu o olho. Que houve? Ele foi pro Rio pra fazer um filme Aham. e aconteceu algum acidente lá, que eu até hoje não sei direito. Caramba. Provavelmente ele foi mordido por outro cachorro, Uhum. né? Foi operado lá, mas ele perdeu o olho. Chegou né, na minha casa, eu tive que tirar o olho dele. Puxa, tá bom. Ok. E aí tem Olha só. Eles são bonitinhos, vai. São muito simpáticos.
Ó, eu vou falar a verdade. Simpáticos é uma boa palavra. Minha avó falava, né? Quem ama o feio o bonito lhe parece, né? Não, mas de verdade, falando sério, a primeira impressão que eu tive com a raça foi uns 7 anos atrás. Foi o primeiro Papillon que eu treinei. E a hora que eu via, nem sabia. Eu já tinha visto em livro, mas não lembrava o nome da raça, sabe? Eu fiquei meio que. Aí eu corri pra casa depois e fui folhear pra ver qual era a raça. E parecia bem estranho mesmo no primeiro momento. Mas eles conquistam, de fato. Sim. Eles são muito simpáticos, muito carinhosos. Sim. E muito atentos. Eles aprendem muito rápido. Eu lembro que era um caso que o cachorro estava destruindo toda a casa, e fazendo xixi fora do lugar, e latindo, e não sei o quê. Meu, deu 1 mês e meio de aula, o cachorro tava um lorde, assim. Era muito legal aquele cachorro. Muito bacana. E aí eu comecei a conhecer mais. E a gente já treinou vários, e são todos unânimes, assim. É muito inteligente mesmo. Aprende tudo muito rápido. É muito legal. Bom, aí... Essas são minhas 3 primeiras. Legal. Bonitinha. É uma fêmea. Uma tricolor, essa é a primeira. A primeira? Essa que veio da Suécia. Na verdade, 2 vieram da Suécia e uma veio da Polônia. Mas essa do meio é bem bonita, né? Essa do meio que é a primeira, daí eu fiz até a tatuagem com as 3, né? Legal. E fala uma coisa, aí estão as 3 cores, né, se você for ver, né? Sim, Tricolor, branco e preto e o fulvo e branco, né? É que aquela ali é tricolor, mas se, digamos, não aparece a mancha, ela passa como uma vermelha. A Esme, que é a do meio, ela é tricolor, na realidade. Preta. Não, ela tem mancha do corpo preta. Tá. Mas na cara não. Não, na cara não. Agora, esse peito branco é obrigatório. Na verdade, eles têm que ter 50% do corpo branco. No mínimo. No mínimo. Só que daí, a maioria tem mais. Só que daí, o que conta? Tem cachorro que às vezes ele tem um manto de cor em cima, mas a barriga conta. Entendi. Então, daí ele tem 50%. Então ele tem que ter no mínimo 50% Isso. de branco. E esse aqui é... Essa aqui que é a campeã mundial jovem. Legal. Que bonitinho, ó. Bacana. E aí fazendo no agility. Como que são no agility? Então assim, eles são, como você falou, né? Eles são muito inteligentes, eles gostam muito de trabalhar. Pra mim, eles são mini borders do agility. Hoje em dia, no agility, como tá, eu não vou dizer que eles são cães competitivos mais. Na FCI. Porque nos Estados Unidos eles têm categoria para mini-mini. Exatamente. Porque esse cachorro tá pulando 30 centímetros, que é uma altura maior que a dele. Na verdade, a altura deles, o padrão é 28 centímetros. Entendi. Entendeu? Então, se ele pulasse 20 centímetros, ia ser muito mais competitivo e iria competir com o cachorro do mesmo tamanho que ele. Só que ele compete com o Sheltie, que mede muito mais e é muito mais forte. Então, hoje em dia a gente tem máquinas, né? No agility. E eles não são máquinas no mini, eles seriam mini máquinas no mini-mini. Eles não têm uma estrutura, assim, pra competir com... Mas tem os papillons maiores competindo, não tem por aí? Tem. Mas é que daí é aquela coisa assim, que daí começa, às vezes, a desvirtuar um pouco o padrão, né? Eu gosto muito do agility, mas eu, como criadora, eu não gosto de sair do padrão. Então, assim, eu acho que a gente consegue bons cães pro agility, mas dentro do padrão. Que no agility da FCI eles não têm muito espaço ainda. Mas em outros agilities para os Estados Unidos, que tem mais categorias, eles são mais competitivos porque eles podem saltar mais baixo. Sim. Que bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Bem tá vendo como é alto que eles têm que saltar na FCI, ó? Sim, é muito desproporcional mesmo. Né? Mas eles conseguem... Conseguem. São cães muito espertos. Legal. Bom, vamos lá. Como que é o perfil na sua cabeça, um perfil ideal para donos de Papillon? Qualquer pessoa poderia ter um Papillon? Eu acho que qualquer pessoa pode ter, porque eles se adaptam muito bem, assim, ao estilo da casa. Mas desde que saibam que são cães um pouco mais agitados. Vamos pegar assim, um casal de idosos de 80 anos que não consegue, às vezes, pode ter um Papillon? Pode, mas ele vai exigir um pouco mais de atividade e às vezes pode acontecer de tipo começar a destruir a casa, fazer mais artes, né? E também, assim, a pessoa tem que ter consciência que eles são cães mais latidores. Também. Quem gosta de silêncio e não quer... Não, ele late e ele é um cão que conversa também, sabe? Eu sempre falo que eles conversam.
Porque às vezes assim, eles estão assim, estão no chão. O brinquedo tá em cima da mesa, eles ficam latindo para pegar o brinquedo. Mas também tem muito a ver com a forma que você educa. Você Sim, claro. começa a não reforçar mas assim, vamos mas falar tem uma tendência. bem... Tem uma tendência a latir. E assim, as pessoas que procuram a educação canina ainda é pouco, né? Tá. Bom, assim, a questão de latir, eu acho que de fato o que eu vejo nos meus cães nos meus cães que tem Papillon pode deixar. São cães que têm essa tendência. Mas é muito importante entender que começam a latir mais todos os cães com 5, 6 meses. E aí quando começa a latir, o dono fica, o que foi? Tá tudo bem? O que você quer? E acaba estimulando esse comportamento. Exatamente. E depois esses mesmos donos reclamam, meses depois, que o cachorro para de latir. Mas na verdade foi um treino que eles mesmos estão fazendo. Então é super importante entender que o latido é um comportamento natural, normal, mas que tem que colocar um limite. Porque senão, de exatamente, fato, eu sempre falo isso. Mas é que, em geral, as pessoas elas, né, não escutam muito o que a gente orienta. E deixam assim, porque é bonitinha. Minha própria mãe deseduca eles super. Tá bom. E a atividade física, você falou que eles são mais ativos, né? Então a pessoa precisa entender que precisa gastar essa energia. Quanto tempo que você acredita ser recomendável para a raça de caminhada, por exemplo, por dia? É que eles fazem muita atividade dentro de casa mesmo, porque são cães pequenos. Então, se você jogar uma bolinha, brincar ali, eu acho que meia hora fazendo por dia já tá suficiente. Tá bom. É bom botar um pouco de limite também, né? Porque eles são bem... Sei lá, mas vou te falar, dependendo do tipo de casa da pessoa, eles são... Eu acho que eles não são imperativos. Né? Não. Mas acho que num apartamento pequeno, né? Vai depender muito do indivíduo também, né? Tem cães que às vezes a gente já vê na ninhada, esse vai ser, né, assim, super ativo. Aí eu tento já selecionar, às vezes, a possível família, ou assim, se não consigo selecionar, porque às vezes a pessoa quer aquele filhote e tal, não sei o que estava esperando aquele filhote, falo, esteja preparado a já contratar um adestrador, porque, né, é um cachorro que... Eu tenho um cachorro que pula portão de 2 metros. Desse tamanho todo, pula 2 metros. Pula. Uau. Vai escalando e pula. E isso é muito comum na raça, ter problemas de ortopédicos, de quebrar a pata, por exemplo, porque eles são pequenos, né? Eu sou um cara grande, por exemplo. Eu tenho um pouco de medo de ter cachorros, de pisar, tropeçar, sentar no sofá. Eu vejo muito relato, mas comigo nunca aconteceu. Tá, na verdade, mas aconteceu... é comum na raça acontecer, e não é um problema da raça, é um problema do manejo. Na verdade, e também é um pouco assim da criação, da estrutura que você cria o teu cachorro, né? Porque assim, eles não são cães grandes, mas eles têm que ter osso. Hoje em dia, às vezes, a gente vê alguns papillons que eles têm um galho, né? Eles são mais fracos. Então, assim, se você seleciona esse tipo de linhagem, mais aí leve. você vai ter mais. Aí tem cachorro que tá no colo, pula no chão e se quebra. Eu nunca tive isso, mas eu vejo bastante relato que acontece. Os meus também depende, né? Vamos voltar para aquele piso lá derrapante. Sim, pula na mesa num piso escorregadio, pode quebrar mesmo, né, meu? Então tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eles fazem um agility em casa, eles pulam da poltrona pro sofá, eles são tipo um macaquinho às vezes, sabe? Se o cara tem que tomar um pouco de cuidado, tem que controlar o ambiente para não ter acidente. Porque às vezes eles fazem tipo um agility dentro de casa, assim, você fala, nossa, eles pulam do puff pro sofá, do sofá pra poltrona. Eles vão pulando, vão pulando. E nem lá em casa, quando eu falo assim que a mesa já não é mais um lugar seguro para deixar nada, porque eles sobem muito fácil na mesa e pegam as coisas para comer. E, então, assim, quando eu quero deixar algo assim valioso, preciso deixar esse documento, deixo em cima da geladeira, porque daí eles não vão conseguir subir. Bom, ainda bem que é pequenininho mesmo. Me diz uma coisa, além do latido, tem alguma outra coisa na parte comportamental que você vê como um problema maior, que você tem mais reclamações dos clientes ou de colegas que têm cães, enfim? O que eu tenho visto muito, mas eu acho que, assim, na minha opinião, isso é questão nutricional, né? As alimentações que a gente tem, é muita coprofagia. É mesmo? Tenho visto muito. Tá. E com os seus cães não acontece? Com os filhotes às vezes acontece. Com os filhotes? Com filhotes, com adultos eu não vejo. Quando ele chegou, ele tinha um pouco esse hábito, mas ele também ficava em espaços menores. Quando ele começou a ir para o pátio grande, ele foi perdendo isso aí. Talvez porque não tivesse muito o que fazer no pátio menor, né? Um pouco entediado. Filhote, aqui é filhote, um pouco mais. Você controla mais o ambiente, né? Por causa das questões
De dois, Então, assim, agora quando você libera e faz atividade, que desde pequeno ele foi fazer agility... mas isso é uma coisa que eu acabo percebendo um pouquinho mais. Tá. Dos cães que eu treinei dessa raça, não tive nenhum de Às coprofagia. vezes, adulto eu não percebo isso, mas filhote eu percebo. Tá. E eu acho que às vezes é até falta de imunidade e ainda o intestino não tá pronto também, sabe? Porque às vezes, que nem eu tenho uma cliente que ela tem 3 cães e ela me relatou que a cachorrinha, a filhote, estava comendo só as fezes dela. E eu falei assim, ó, isso, se ela come só a dela, porque às vezes ela não tá absorvendo legal ainda, é filhote e tal, mas também entrou com um remédio lá, já melhorou. Já melhorou, tá bom. E você tem relatos ou visto na sua criação um problema de síndrome de ansiedade de separação? Isso eu até vejo, mas eu não vou dizer que é do Papillon. Isso a gente sabe que... mas acho que com o Papillon deve acontecer. Porque o cachorro que fica no colo, mas o cachorro que a pessoa fica muito próximo, é muito bonitinho. E aí quando a pessoa sai, o cachorro vai reclamar, né? Os casos que eu mais pego de Papillon são esses, né? Latidos, justamente, e ansiedade de separação. Mas tem muito a ver com a educação também, lógico. Isso, né? assim... Mas talvez por ser pequenininho, isso aí de virar um petzinho, virar um chaveirinho, talvez propicie mais casos, né? E vira, porque o único cachorro que dorme na cama em casa é ele. Não comigo, mas a minha mulher dorme 3 dias no outro quarto, porque ela acorda de madrugada para dar aula. Ela põe ele na cama com ela. Ela já escolhe ele, entendeu? Mas você sabe que essa questão de ansiedade de separação, eu acho que as pessoas nem relatam para mim como um problema, porque elas não veem isso como um problema. Porque às vezes a ansiedade de separação mas os vizinhos dela da própria pessoa também. Mas os vizinhos dela vão reclamar. Que o cachorro vai ficar arranhando a porta, latindo, né? Sim, mas é que às vezes ainda não incomodou nesse nível. O que, assim, uma crítica que eu faço, o que também é uma falta de consciência, porque pro cachorro é ruim ter essa separação. Ele tá angustiado ali, esperando o dono, ele não consegue ficar sozinho, não consegue relaxar estando sozinho. Mas você tem razão, a ansiedade de separação, às vezes é reforçador pro próprio dono, porque ele chega em casa, o cachorro tá tão agitado, fala, nossa, viu como ele gosta de mim? Ele é interpretado de uma forma... Pensa, e eu acho que hoje em dia, e eu até me incluo um pouco nisso, a gente tem ansiedade de separação do pet. Eu acho, porque assim, hoje eu vejo assim, eu não consigo fazer nada sem levar meus cachorros junto. Tipo assim, meus programas são com cães. E isso muita gente fala assim. Tem que ver pelo outro lado também. E tem muita gente que fala assim, eu não gosto mais de ir no shopping porque eu deixo o cachorro sozinho em casa. Mas foi ótimo você ter falado isso, porque, óbvio, como você tem os seus cães e vai competir agility e tal, você leva os cães nessas situações. Mas você também tem esse hábito, então, de levar em restaurantes, por exemplo, ou viajar e ficar em hotéis? Sim. Tá. Mas você sai sem eles? Não, eu saio. Não é doentio? Não é doentio. Porque tem pessoas hoje em dia que não saem mais sem os cães. Exatamente. Eu saio até porque eu não tenho como levar 30. Né? Não, mas você pode levar 1 ou 2. E esses aí são mais fáceis de levar, você pode levar na bolsa. Tem bolsa para eles. Sim. Mas eu também tenho aquela questão assim, às vezes eu fico, como é que eu tô levando só esse e eu não tô levando o outro, sabe? Então daí eu deixo todo mundo. Mas é bem isso, tem gente que não consegue fazer nada. Então existe a ansiedade da pessoa de não conseguir ficar longe do cão. E daí isso vai reforçando a ansiedade do cão, né? E você acredita? Eu não peguei nunca nenhum caso desse, mas não, você acredita? Mas no caso que você sai e deixa os 30, que é até por uma loucurinha, mas que é uma loucura boa, porque no final eles ficam sozinhos lá. Sim. Você acostuma a ficar na boa. Mas você acha que justamente por esse hiperapego e ter colo, você ouve relatos de quando tem 2 ou mais cães de rolar uma briga por recurso, ou seja, o dono chega para dar atenção em um e o outro vai lá e começa a brigar, ou seja, desenvolve agressividade por recurso? Isso não. Tem alguns cães com esse tipo de agressividade, eu vou dizer que eu tenho, uma das minhas mais velhas tem, mas eu acho que isso tem um perfil dela, não é uma coisa comum da raça. O Hulk nunca demonstrou agressividade, né? Não, pelo contrário. O Hulk foi tão inteligente que ele é o menor. Ele falou, peraí, ele já desenvolveu uma maneira de se defender. Ele já ou ele se submete ou ele já dá um gritinho antes que encostem nele. Mas ele nunca revidou nada. Ele é proativo na questão de... Ele dá um alarme, sabe? Um malaco. Peraí, você vai pisar em mim, ele já dá um grito. Ele já acha que ele vai ser... Isso é bem comum no Papillon. E se o cachorro vier pra cima dele, ele não vai disputar nada, ele é macho inteiro. Ele nunca brigou. Poderia por ser macho inteiro. Mas ele desenvolveu uma autodefesa que ele não parte pra cima. Não sei se é do indivíduo ou da raça, porque eu só tenho um, né? Sim. Eu não tenho muita Não, mas é mais vivência comum com a raça fazer esse tipo de coisa. Eles são proativos na defesa pessoal.
porque sabem da sua fragilidade, né? Sim. São inteligentes. Não, mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem essa fragilidade pelo tamanho, mas pelo menos o convívio que eu tive com o Hulk, acho que talvez o primeiro Papião que eu vi em ambiente O Gustavo treinou um pouco ele. Eu fiz um pouquinho de Eu rezava pro Gustavo não pisar nele. Mas teve uma vez que pra não pisar nele, eu tomei um puta de um capote, cara, tem filmado isso. Bom, eu fui parar dentro do túnel. Mas o que eu tava dizendo é que assim, apesar de ser frágil pelo tamanho, né, um cão menor, ele vive lá correndo e subindo barranco, descendo barranco, Sim. rolando e nunca aconteceu nada, nunca teve nada. Quando aparece alguém no portão, ele vai lá o primeiro a latir. Isso é legal deles também. Se você tem um cachorro de guarda mais bonachão, tipo um canicorso, um fila, sei lá. É legal ter um cachorro desses. Pra dar um alarme. Que ele dá um alarme, o outro acorda e vai fazer. Porque é bem assim mesmo. Os guardas estão dormindo lá e Qualquer quem tá no coisinha portão eles já vão te avisar. Um cambão de alarme também. Muito legal. Tem uma matilha de Papillon, ninguém entra na sua casa. Porque eles vão encher o saco. Muito bom. Maravilha. Bom, eu não sei, eu não tenho mais perguntas. Bom, acho que assim, conta algumas experiências que você teve, você viajou muito com eles. É legal viajar de avião com eles, né? É verdade, isso é uma grande vantagem, né? Eles são e sabe leves. que é engraçado isso agora que vocês falaram? Que eles são muito inteligentes. Uma vez eu tava indo pra uma exposição em Londrina. Tava eu com um cachorro e... Eu com um cachorro e minha mãe com outro. E daí assim, o avião, tipo, preparando, né, pra a bolsinha ali embaixo. Eu tava com a minha cachorrinha aqui de boa, assim. De repente, o comissário só ergueu assim: de quem é esse cachorro? Daí eu tava com essa. Pô, imagina, não, meu. Eu tava com essa, daí eu só olhei pra minha mãe que tava na poltrona da frente. Dela, não sei o que aconteceu. Ela conseguiu abrir a bolsinha, porque eles são muito espertos. Então, daí, do jeito que a minha mãe tinha fechado, que ela tinha fechado com o zíper de um lado aqui, o zíper do lado aqui, ela colocou o focinho aqui, abriu tudo e saiu. E tava andando no avião. Ainda bem que viram. Isso é uma coisa legal. Para quem gosta de viajar, é um cachorro legal. Que é um cachorro que vai se comportar, você educar bem, que é um cachorro inteligente e ele é portátil, né? Entendeu? Você leve nesse sentido ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Muito bom. E como que... Você falou que ele é um pouco mais tímido, né? Nos ambientes novos, quando você leva os seus cães, você falou que ele demora um pouquinho para se adaptar, mas se adapta depois que ela boa. Depois assim... Mas não desenvolve muito medo, assim, de barulhos, no sentido de estar num lugar, nos cheiros novos, tudo ficar isso meio... depende da criação e da educação. Né? É que eu já sei como ir levando esse tipo de comportamento deles e... Porque até pro agility é importante, né? O cachorro tem que estar ambientado em várias situações, com som, barulhos, palmas, o que eu sempre falei, até quando eu dava aula de agility, eu falava assim, o cão, independente de qual cão, ele tem que confiar 100% em você, às vezes até 200% muito em você. Se ele confia em você, ele, por mais medo que ele tenha, geralmente ele vai ter um bom desempenho ali. E é isso que eu percebo, assim... Os meus papiões, eles têm medo. Tem uma que a Miranda, ela foi a cachorra mais medrosa que eu já tive na minha vida. Ela era até agressiva quando ela era filhote. Porque as pessoas iam assim para tentar pegar ela mordia. Porque ela fazia essa autodefesa dela. Não venha, vou te morder. Mas hoje, quem vê ela fala assim, não é a mesma cachorra. Mas por quê? Eu fui saindo com ela, socializando e tipo assim, ó, deixa. Porque ela tinha potencial de agility. E assim, ela gostava muito de bolinha, ela confiava em mim. Então eu pegava a bolinha e jogava no meio de todo mundo lá e vai pegar bolinha. Tomando se pegar bolinha, você vai pegar bolinha. Então assim, confio na minha mãe, gosto da bolinha, eu vou. Então ela foi indo. Só que assim, isso vai muito da criação. Vai muito também da pessoa, da dedicação também. Exatamente. Tem que ser dedicado. Que tem uns que vão ter um pouco mais de medo. A pessoa reforça o medo também, né? Tipo assim, ele tá com medo, vou pegar no colo, vou abraçar. Então... Eu tenho uma dúvida, assim. O xixi cocô é um dos problemas para filhotes que mais geram angústia nos donos, né? O filhotinho chegou e aí o cara já quer que já faça xixi cocô certo desde o primeiro dia. E a gente sabe que, na maioria das vezes, não é assim, tem um processo. Como que costuma ser a questão de higiene do Papillon? Tem alguma diferenciação? Eles são até fáceis de educar. Claro, eu tenho cachorros que hoje fazem errado, mas eles fazem errado tipo meio que pra testar, assim, tô fazendo errado aqui. Pra chamar atenção. Porque quando ela tem 30 cães, ele tem que achar uma maneira de chamar a atenção dela, né? Não, e também assim, as minhas fêmeas castradas, elas tendem a marcar muito mais que os machos.
e fazem mais fora do que os machos. Mas o que eu percebo? Quando os meus filhotes, eles já saem de casa meio que sabendo o tapetinho, fazer o xixi-cocô certo. Mas isso tudo vai de um ensinamento manejo também. E de uma rotina, né? Que nem assim, eu treino eles não ficam soltos na casa, assim, tipo, nasceu, fica solto todo mundo e se vira. Não, eles têm que ter Mas você manda uma cartilha para quem compra os teus... Eu mando, mas ninguém lê. Mas o que você... Mas o que você coloca lá dessa parte de higiene? Então, eu já coloco algumas orientações numa cartinha. Assim, na verdade, porque eu já, com a certa experiência, né, de criar um tempo, eu já sei as perguntas que vão me fazer. Então, eu falo assim, ó, ele tá comendo tantas vezes ao dia, tanta quantidade. Você vê no pacote a quantidade de acordo com o peso, com a raça, com a idade e tal. Se comer demais, pode comer cocô. Explico tudo. Explico sobre banhos, explico sobre brinquedos, dou dicas de brinquedos, do tapete, né? Eu sempre falo assim, ó, não libera o cachorro já. Chegou em casa hoje, não libera a casa toda pro cachorro, porque ele não sabe onde ele vai fazer xixi. E geralmente as pessoas têm muito tapete em casa. Então, assim, tapete pra eles é banheiro. Aí, o que acontece? As pessoas chegam em casa e já liberam a casa toda, o cachorro faz tudo errado mesmo. Porque eles não estão adaptados. Mas você fala para comprar um portãozinho, um cercadinho? Falo. Poucas pessoas compram. Essa E assim, até teve um recente que daí é uma senhora e ela até tentou fazer certo, mas dela comprou um cercadinho, tipo, bem baixinho. E Papillon, eles são muito espertos. Né? Então assim, ele já escalava com 30 dias, ele já escalava na minha casa. E depois assim, ela, não sei o que ela fez pra ele não pular mais, ele foi lá e aprendeu a abrir o portão. Com a boca. Eu tenho o vídeo dele. Você sabe que essa semana passada eu comecei a treinar um segundo cão de uma família. Já treinei 12 anos atrás. Aí esse cachorro faleceram, um Golden, eles pegaram um outro Golden, né? E é uma família que fez todo o treinamento conosco, então tem uma certa experiência já. E deve ter tido outros cães antes, não lembro se tem ou não, mas enfim. E aí me mostraram um cercadinho que eles pensaram em colocar o filhote de Golden que estava para chegar daí a uns dias, né? E era um cercadinho tão pequenininho, eu falei, gente, mas para Golden não vai funcionar, né? Nossa, é mesmo, não sei o quê. Então, assim, mesmo quem tem um pouco de experiência, ainda assim, falta mesmo uma consciência de o que vai ser feito, um preparo antes de ter o cachorro. Eu acho que 95% de quem adquire cachorro não faz o que a gente não está preparado. Porque eles têm dó de fazer o controle ambiental. Eles falam assim, tadinho. Acabou de Aí eu falo, vai ser tadinho de você depois. Eles esperam 4 meses vendo foto, vídeo. Daí o cachorro chega em casa. Eles mesmos querem ficar com o cachorro e eles não querem dar esse tipo de restrição. Mas eu acho que uma parte disso também é função de vários outros profissionais, né? O próprio veterinário, o criador, a gente aqui enquanto apresentador de podcast, do adestrador, de conscientizar, de tentar, né? Mas eu acho muito, muito importante os criadores terem uma parceria com alguém e já recomendar mesmo. A gente chegou, né, a fazer, a gente conversou uns anos atrás, alguns clientes que você vendeu, me indicou e tal, porque as pessoas realmente não têm noção. E é importante a gente entregar com essas informações importantes para desenvolver o cachorro bem, né? Pra sorte. Porque não é um poder aquisitivo. Quem compra um Papillon tem um puta poder aquisitivo. Mas bom. pra sorte dá para fazer um treinamento. A sorte de quem compra o Papillon não é super destrutivo. Sim. Não vai ser super agressivo e o xixi e o cocô dele serão pequenos. Sim. Então, às vezes, a pessoa se permite errar, que não é um cachorro grande, né? Mas, lógico que ela deveria seguir orientações de treinadores, né? Porque do criador eles não seguem muita orientação, não. Eu sei, mas aí é que tá. É um cachorro pequeno que faz poucos estragos, ótimo. Mas pro cachorro... Sim, essa angústia de não saber se comportar, vai tomar... Não tem. Porque assim, é muito mais fácil um dono de border ir numa escola de agility. O Papillon fala, não, ele tem espaço. Eu sempre oriento o agility para todos. Todos. Claro, essa energia. Vai ter aquele pequenininho, ele não vai poder fazer, às vezes, um agility competitivo. Mas pode brincar. Mas, assim, poucos que vão. É porque os donos vão aprender a se relacionar com o cachorro. É importante fazer uma atividade. E a atividade mais... Sim, é difícil você fazer obediência com o Papillon. Deveria fazer, mas não. É uma atividade lúdica, é bonitinha, é boa para o dono e para o cão, né? Aqui a obediência, não sei, pessoas, esses cães mini, as pessoas não fazem obediência.
né? Então, mas de novo essa questão da consciência. O pessoal entende que aumenta repertório comportamental, aumenta a capacidade cognitiva, consciência corporal, tudo isso é muito importante. Segurança, né, para a própria família, para o cachorro. Não, para ele se sentir mais seguro, mais equilibrado. Exato, para interagir de uma maneira mais tranquila com outras pessoas, com outros cães. O Hulk quer falar alguma coisa aqui. O Hulk está explorando a mesa hoje. Ele tá querendo descer. Eles estão querendo brincar, fazer farra, né? Eles são muito bonitinhos, né? Muito bonitinhos, muito carinhosos. Bom, eu acho que uma outra coisa importante da gente falar é o seguinte. Você falou, pô, eu dou banho a cada 2 meses, você a cada 15 dias. Mas o pessoal, geralmente, que tem esses cachorros, acaba dormindo com esses cachorros na cama. Sim. E moram em apartamento. E eles acabam dando muito mais banhos, né? Sim. Tem uma quantidade máxima que você fala, puta, passando disso, eu acho até que como no veterinária. máximo 1 vez por semana. Mais do que isso, você começa a achar que é prejudicial. Da questão da pele. Pode não dar nada. Tá. Né? Pode não acontecer Mas não é nada. indicado. Mas não é o indicado. Eu já acho até 1 vez por semana muito, mas tudo bem. Mas o cara mora em apartamento, dorme o cachorro na cama e é isso, né? Agora... sapatinho, né? A gente vê um monte Mas de existem banhos secos também legais, né? Você escovar e passar um produtinho. Na verdade, o ser humano, se ele vê o cachorro limpo e cheiroso, pra ele tá bom. Ele quer sentir o cachorro cheiroso. Que é aquela de humanização mesmo. Sim. Então, banho seco dá esse sentimento que o cachorro tá limpo, entendeu? A sensação, né? Sim. Então, eu acho que quanto menos banho, melhor. Mas não precisa ser cada 2 meses. E se puder ser cada 2 semanas. Deixa eles brincarem. Deixa eles brincarem, tá tudo bem. Me diz uma coisa, no banho, tem alguma recomendação específica do tipo de shampoo, de produto, ou não? Normal tem? Shampoo bom. Shampoo bom. Porque assim, hoje a gente tem shampoo, muitas marcas no mercado, e tem marca que resseca mais. Ele já tem tendência a se coçar, a ser mais alérgico. Daí você usa um shampoo que é baratinho, que resseca um monte, vai se coçar mais. E você dá orientação para os seus clientes do banho? Sim. E de ambientar com secador e soprador? Sim, Porque senão às vezes eu mando até vídeo. Tem alguns clientes que assim estão bem preocupados mesmo em fazer algumas coisas. Tem gente que não leva em pet shop, que quer fazer todo o cuidado em casa. Eu mando até vídeo dizendo assim, ó, faz assim, faz assado, tosa assim. Então sempre tento ajudar nesse sentido. E orelha, água no ouvido, né? Você sabe que a água no ouvido, sendo bem sincera, eu não acho um problema. E até porque, assim, eu tenho pós-dermato, né? E eu vou dizer assim, o cachorro que tem otite por conta de entrar água dentro do ouvido é porque ele é predisposto a ter otite. Porque não vejo. É mesmo? Eu tenho pouquíssimos casos de otite com os papillons. Você está falando de papillon. Não, e até de outros cães. Assim, se você for pensar, às vezes eu tenho um cachorro golden, que vai pra praia, se molha, entra na piscina e não tem otite. E daí tem aquele cachorro que não sai do apartamento e tem otite. Recorrente. Mas daí é uma predisposição individual. Às vezes a raça tem predisposição. O papillon não tem predisposição. Ele pode fazer otite, até por ele ser alérgico. O cachorro é só a orelha. Ia ser a otite. O nome dele ia voltar pra otite. Mas assim, a água dentro do ouvido é meio lenda mesmo, sabe? Acho que isso não... E nem, por exemplo, esses pelinhos na parte interna da orelha... Claro, que eu não vou dar banho e colocar, né, a mangueira ali dentro do ouvido. Lógico. Então, assim, tô dando banho, eu às vezes baixo a orelha aqui pra não entrar. Mas, assim, eles entram na piscina, eles entram no lago. Eles gostam de água, geralmente? Gostam, adoram. Adoro. Vai fazendo o primeiro que vai pro lago é esse. É mesmo? Falei, ele vai nas vacas também, ele não sabe o que tem que fazer com as vacas, entendeu? Mas ele vai. Ele se adapta a uma vida rústica. Voltando nesse assunto da otite, os pelinhos internos da orelha eles não têm. Não tem nada? Não. Então é diferente de um shih tzu que nasce aqueles pelos dentro do ouvido e daí fica com cera, tudo. Não, eles não têm nada. Não precisa se preocupar com nada. Não. Todos geralmente eles, assim. É bem limpinho. Tome água. Eu não tô tomando mais, tome. E você costuma oferecer alimentação com que frequência para eles? Eu dou 2 vezes ao dia. Para os filhotes eu dou 3. Tá. E assim, você tem algum motivo para ser assim, específico ou não? Um motivo para eles terem um horário de alimento... Uma vez por dia, por exemplo, você achar um problema? Assim, não vou dizer que é um problema, mas eu acho que a digestão funciona melhor se for 2 vezes ao dia.
né? Eles Mas não tem são... gente que fala que é errado o cachorro comer todo dia também. Exato. Mas assim, não é uma raça que, por exemplo, assim, se comer uma vez ao dia vai fazer uma torção gástrica, como um Vou falar uma labrador, coisa essas que coisas acontece assim. comigo. Eu alimento 2 vezes por dia, né? Mas quando eu vou pra fazenda, muitas vezes na fazenda, na hora do almoço, é aquela churrasco, né? Então o que eu faço? Eu alimento de uma vez por dia, bem na hora do almoço, só na fazenda. E eu não vejo mudança alguma em nada, nem na consistência de fezes, nem na saúde deles. Eu dou a quantidade diária, em vez de dar em 2 vezes, eu dou em 1. Nossa. E é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que para raças grandes, talvez faça sentido com a torção Pros gástrica. pequenos, eu acho que não. Os Eu pequenos, dou 2 vezes ao dia pode- até por questões... É que as pessoas, mesmo. elas humanizam, né? E falam assim, então eu vou dar café da manhã, almoço e janta. Vai ficar não. O cachorro tanto pequeno tempo. muitas vezes come 3 vezes pelo excesso de humanização. Sim. Né? Um filhote a gente até entende, dá às vezes 3 vezes ao dia, um filhote pequeno, principalmente porque pode fazer hipoglicemia, então ele precisa estar se alimentando, mas o adulto é mais difícil, né? Mas eu acho que eles têm que ter horário. Sim, é legal porque você sabe Eles têm que ter regra. quando come, quanto come, o Eles têm cocô, que ter. você sabe tudo, Não né? dá pra O você horário é deixar importante. assim à vontade a ração E a ração lá estraga, né, Ana? vai E comer. também não é pra variar, né? Um dia eu dou uma, outro dia eu dou 2. Não. É legal ter uma regra, Sim. uma consistência Porque ali, né? uma das maneiras de você aferir a saúde deles é pelo se ele tá comendo, Sim. se tá comendo bem. Eu já peguei se as fezes cachorro estão que eu legais, sabia né? que estava doente porque não comeu naquele horário ali. Sempre comeu muito rápido. Isso é uma característica dos meus. Os meus cães comem muito bem e comem rápido. Eu até gosto disso porque para mim é mais fácil para treinar qualquer coisa, né? Porque daí eu vou treinar o agility, a própria ração é já um prêmio de valor. E assim, ela sempre comia muito bem. Aí de um dia, do nada, ela não quis comer. Daí na próxima refeição já não quis comer. No outro dia já, não, vamos fazer exame porque Mas não tá sabe bem. que ele, com a questão de 2 vezes por dia, tem 1 ou 2 dias por semana que de manhã ele não come? De manhã, às vezes, eles podem não comer, porque às vezes Eu não podem consigo dar acordar 14 um pouquinho. refeições semanais para ele. Eu devo dar 12. Às vezes 13, eles podem porque às vezes acordar um uma manhã ele pouquinho não enjoadinhos. Dando um pouquinho mais à tarde já era. Entendi. Ô Dan, esses períodos aí que você vai pra fazenda e que ele come 1 vez por dia, vocês deixam ele um tempo depois da alimentação mais restrito? Sim, porque é a hora do churrasco, a hora dele, o que eu faço? De manhã eu caminho com eles. Eles já estão mortos no meio-dia, 1 hora. Eu dou comida na caixa já. E deixo eles aí 2 horas. Porque depois eu almoço, vou descansar. Quando eu levanto no meu descanso, que eu solto eles. Entendeu? Nem precisa, eles já estão mortos. Já fiz a parte de gasto energético, eles já estão cansados. Eles já iriam deitar mesmo sem comer, acho. Quanto você acha que ele anda num dia de fazenda, que vai caminhar de manhã, depois vai de cavalo e vai acompanhando e não sei o quê? Você acha que De cavalo eu não levo, Não porque leva. eu acho que ele... Eu entro no mato, tem carrapicho, ele pode ser pisado, tudo bem, são muito delicados, né? Até com os bordas eu parei, porque tive uma borda que foi pisada por uma mula lá, parei de levar. Mas assim, eu ando de manhã, que eu ando 5 quilômetros, ele deve andar 10, 15. Porque ele vai e volta. Porque ele vai e volta. E eles eu vou lá, acompanham bem. eu tinha dado 6 mil passos. Eu falei, mas quantos passos ele deve ter dado? 30 mil passos. O passinho dele... Então eles são muito ativos. Depende de como é que ele vai contar, né? Se Mas for também 4 depois, passos, vou te falar. é o dobro do nosso. E não, exatamente. Então deu com 60 mil passos. Agora tem uma coisa. Depois, Gustavo, passo o dia inteiro deitado. É isso. O dia inteiro sossegado, então é top. E sossega Tanto bem, que deita você ali falou no... que ele é um cachorro ativo, mas se a pessoa desenvolver uma atividade de matinal com eles, eles vão passar o dia inteiro mais Tranquilos. Entendeu? Certeza. Agora, se você não fizer nada, eles vão encher o saco de você à noite. Eles curtem um pouco desse colo, assim, de assistir TV e ficar junto, ou não, eles querem mais... Eles gostam de ficar junto, mas não no colo. Não grudados. Não no colo. O que a gente tá vendo E aqui, assim, o colo Só eles vêm quando eles querem, mas eles saem e o logo. colo é quando eles querem. Não é assim, eu quero, vem aqui, não. Tá, então eles gostam muito de estar junto. Eles amam Claro. a companhia, mas não são chicletes. Mas vai ter aquele Mas que gosta de vai colo. gostar de colo e que quer colo. Mas não é Olha que interessante, o comum ó. da raça. Quando ele dorme com a minha mulher, ele dorme do meu lado, né? Quando raramente ele tá na cama comigo com a minha mulher, mas aí ele vai pro chão. Que ele já acha que
não tá sobrando espaço pra ele, entendeu? Ele quer ficar perto, mas não em cima, entendeu? Eu já tenho uns que dormem em cima. Ah, que você tem tantos que você tem todos os tipos. Tem tipo que fica na cabeça, no corpo, no chão, no lado. Não tem espaço pra mim. Não, mas sabe que eles gostam? Eu falo que eles são até um pouco gato, porque eles gostam. De ficar no alto. Desde a minha primeira, ela vinha dormir na cama, ela nunca dormiu nos pés, ela vinha dormir no travesseiro. Sempre. Hoje, tem menos que dormem no travesseiro porque são muitos. Então, assim, já tem o lugar adquirido, né? O travesseiro é meu. Mas, em geral, eles gostam do alto mesmo. Sobem no encosto do sofá. Sempre estão subindo. Para olhar melhor. E você tem notícia de algum outro esporte que eles se destacam fora o agility? É que aqui a gente só tem o agility e eu vejo mais realmente no agility mundial, assim. Ah, mas eu acho que até naquele... Freestyle pode ser. Flyball não? Flyball a gente vê muito pouco, né? Flyball é geralmente cachorro grande. Eles estão usando o Whippet, né? Geralmente cachorro grande. Mas eu acho que seria sensacional. A gente tinha que ter aqui no Brasil e ia colocar todos. Eles amam bola. E frisbee? Tem alguns cachorros que pegam. Pegam frisbee. Eu não tenho esse costume de brincar com eles com frisbee, mas tem. São muito ágeis, né? Muito é um cachorro bom. Acho que dog diving eles fariam muito bem, porque eles gostam de água. De água, é verdade. Eles fariam muito bem. O dog diving é aquele que eles sai pulam. Correndo e pula para pegar o objeto e mede a distância da plataforma, né? Aquilo eles fariam bem. É verdade. Não sei se tem categorias, não conheço o esporte. Se tem categorias por Também tamanho. não sei nada. Canicross com criança. Trilha eles fariam super. Isso que eu ia falar, canicross talvez eles fossem, lógico, não iam ser competitivos pela velocidade, eu acho, mas... Não sei, porque eles correm pra caramba. Eles vão. Porque canicross você não tem que passar por obstáculos altos, né? É numa pista, né? Eles vão correr muito mais que você, Gustavo. Lógico, né? Então, porra, qualquer cachorro corre mais que eu. Mas qualquer cachorro vai te puxar, não vai? Até o poodle da minha avó corre mais que eu. Quando eu vou andar com eles, ele tá sempre na minha frente correndo pra caramba. Então eu acho que ele poderia fazer canicross também. Sim. Precisa ver como seria. Eu não sei. Não competitivo, né? A gente vai ter um próximo episódio de canicross, a gente vai perguntar, né? Porque na regra do canicross, o cachorro tem que estar na frente e de preferência tracionando. Precisa ver como que eles medem esse tracionando. Se bem que estando na frente já conta, eu acho. Não, mas eles puxam. Eles puxam. Eles são cachorros nativos, só são pequenos. Sim. Uma raça bem versátil mesmo, né? Sim. Versátil. Dá pra levar pra qualquer que lugar. não é popular, porque não tem tantos, é um pouco mais caro. Quanto custa um frete? Vamos lá. E a Ana é careira, hein? E a Ana é careira? Eita. Fala a média do também, mercado. 2016, 17, 18 campeão. Aí parou só porque falou, vou dar espaço pros outros. Aí chega em 22, Peraí, volta com tudo. Você faz exames genéticos. Sim. Importa. Sim. Isso é caro. O que é exame genético? Fala pra mim, o que você faz? É que assim, eles têm algumas doenças específicas da raça, como qualquer raça que tem. E aí a gente tem esses painéis, eu costumo fazer. Hoje eu já tenho meu plantel livre porque eu tenho os primeiros, né? Eu fiz o dele e é livre. Então assim, como eu já tenho os pais livres, eu já tenho E quais filhos, doenças? netos. Porque eu não sei direito. Atrofia progressiva de retina. Igual do Border. Você tinha falado da alergia e tinha falado da questão da patela. É que a então tem alergia não tem como a gente... Mas que ela tirou do plantel dela, ela não tem atrofia. Não, mas da raça no geral. Mas a alergia não tem exame genético para isso, sim. e isso é individual. A luxação de patela tem exame clínico, mas também não é mais difícil, né? Ela é multifatorial. Agora, genético tem a atrofia progressiva de retina do tipo 1, porque existem vários tipos, né? Então, a do tipo 1 a gente tem, específica do Papillon. A neurodistrofia axonal. Tem algumas doenças hematológicas, né? Que é a von Willebrand, o fator do tipo 4, se não me engano. Que é deficiência de coagulação. Acho que são esses os principais. E daí, se você testa o plantel, você já tem os filhotes livres. Ou seja, alguém que está querendo comprar um Papillon, ele precisa procurar um criador que tenha esse cuidado. Que, no mínimo, tem esse cuidado. E assim, a luxação de patela, por pior que ela seja difícil de você ter o controle, claro, castrou, eu sei que tem uma tendência maior, é melhor você ainda pegar um canil que cuida um pouco mais disso. Tá. Né? Ok. Então você faz todo esse cuidado e por isso tem uns cães que ganharam tudo e por isso você cobra um pouco mais caro. Você perguntar também, quanto ela assim, investiu na criação dela, lógico que ela não vai falar. Não precisa.
Não, pode também. Não, Porque melhor quantos não. cães você já trouxe de fora? Ah, já trouxe muitos cães. Entendeu? Então é isso aí. Ok, mas vamos lá então. Qual é o valor do filhote? É que assim, eu divido por macho e por fêmea, Certo. né? Um macho hoje a partir de uns 11, 12 Tá bom. e uma fêmea a partir de 14, 15. Tá. E se for que a pessoa quiser para ser um criador? Eu não estou mais vendendo para criador. Vendi para você. Vendi para você, vendi para um outro, mas para criador hoje em dia no Brasil Nunca você não. confia? Não confio. Porque tem que fazer um. Tem Eu que ainda ter... não mijei fora do pinico, hein? Não. Graças a Deus não. Ainda não, mas graças a Deus não. Mas é que assim, tem que ter um compromisso com a raça, né? Manter padrão. lógico. E assim, como eu disse, hoje eu sei que a castração pediátrica não é a melhor opção. Né? Mas ainda, em ponto de vista do Brasil, a gente tem Para que não fazer isso. degringolar mais a raça. A né? raça já tá começando a ficar. Você Porque olha sabe o que vai lá. acontecer? O cara vai pegar um chihuahua de pelo longo, Vai cruzar. ou um spitzinho que tem a mesma cor, e vai cruzar. E assim, ó. Eu faço contrato de castração. Não funciona. Não, a pessoa não lê nem as recomendações, vai ler o contrato? Exatamente. Mas Não, mas você Não fala assim, eu não vou funciona. entregar, faz o contrato de castração e também não entrega o pedigree CBKC. O cara vai fazer pedigree das outras entidades. então Ou vai assim- fazer o pedigree inicial. Hoje o que eu comecei a fazer, que eu comecei a estudar, eu achei uma opção, no caso dos machos, eu entrego vasectomizado. Quando existe a possibilidade. Então, assim, da Mas ele pessoa- vai ser aquele pentelho, né? Mas eu então. explico para a pessoa. Eu sempre tenho dado a opção. Eu posso castrar, eu posso vasectomizar. O que vocês querem? Eu explico. Benefícios de um e de outro. Então, vamos falar disso. Quais são os benefícios de vasectomizar? Ele vai crescer com os hormônios, ele vai crescer mais saudável, a chance de ter problemas ortopédicos é menor. Ele Tá. vai desenvolver. Mas né? vai ser o cachorro mais chato na Mas questão. ele não vai poder reproduzir. Ela vai marcar território, vai subir na Exato. casa das Só pessoas. que- Vai levantar pato? Só que ele vai fazer todas essas coisas de um cão inteiro, porque ele vai até cruzar. Ele vai ficar hiperexcitado. Tá, Porque pequenininhos já são excitados, Sim. vai ficar hiperexcitado. ok. Então a pessoa vai ter que castrar no futuro. Tá, e quais... Então... Mas aí é uma solução, vasectomizar e depois com um ano castrar. É isso que eu tô falando Isso para é as legal. pessoas. Só que são assim, duas cirurgias. Isso que eu ia falar, são duas cirurgias, a gente Duas tá falando anestesias. de... Exato. Mas assim, para todo mundo que eu tenho dado essa opção e eu explico, tem preferido a vasectomia. A vasectomia? Sim, porque pensa na Mesmo saúde. tendo que castrar depois. A pessoa que compra dela, vamos falar, já que vai comprar Papillon e compra da Ana, ela tem um nível socioeconômico e cultural bem alto. Não está preocupado com isso, está preocupado que o cachorro seja saudável e não seja chato. Agora, na fêmea eu não tenho opção. A fêmea eu entrego castrada. Entendi. Tá, e quando você fala assim, pô, o macho é a partir de 11, 12 mil e a fêmea é a partir de 14, né? Não, muita gente corre. Não, A sim, maioria mas o corre. que é a partir de? O que significa? Porque- Se vier com orelhas maiores... Depende de cor de marcação. Tá, qual é a Marcação cor mais valorizada? Vermelho. Vermelho. Todo mundo quer vermelho. Por isso você me vendeu pra mim. tá, é mais valorizado não... Não. Mas eu sou Corinthians, tá bom. Tá A cor do meu coração é o branco e preto. Então, mas A é mais maioria dos valorizado meus porque é uma questão de demanda e oferta, é isso? Tá. aham. Ok, não porque a raça, na Não. exposição, o vermelho vai se destacar em relação ao Não, branco e porque preto. eu já vendi um preto e branco lindo, maravilhoso, com preço de vermelho, porque era lindo, maravilhoso. Tá bom. Tá, então o vermelho geralmente é um pouco mais caro. Isso, por causa de demanda. E Aí assim, o quê? O branco e preto é o mais barato dos três? infelizmente é. E o tricolor tá intermediário. Tá, porque quase ninguém quer preto e branco. Tá, e um vermelho, chega a Não, quanto? você sabe que eu olho, De valor. eu adoro branco e preto. Uma né? fêmea, 18, 19. 19. Quanto melhor a marcação, mais caro. E é o que todo mundo quer. Todo mundo quer essa marcação. Perfeita, blaze simétrico, tudo. Só que isso É raro, não é que é raro. Não é toda ninhada que vai nascer todos simétricos e perfeitos. entendi. Quando as pessoas querem... Você nem sabe isso, o cachorro tá gestando, né? Eu quero uma fêmea de tal cor. Você fala, mas... Poxa, Você não sabe nem se vai nascer não sei se fêmea, não sei qual cor, não sei nem se vai nascer, se vai vingar. Calma aí, vamos Então, esperar. mas justamente por isso fica a dúvida. Eu não sei como que é na sua criação, se tem fila de espera, por exemplo, ou não, né? Tem? Tem. Tá, mas vamos lá, eu tô na fila de espera, ok? Então eu já combinei com você que eu gostaria de ter um tricolor, por exemplo. Eu explico. Vai custar a partir disso até isso. Tá, então você não tem, na fila de espera, você cobra um valor, imagino, pra ficar na fila ou não? Pra ficar na fila, hoje em dia eu tenho que cobrar. Isso, e aí como Porque que fica esse porque valor assim, final? eu acho que... Ah, não, a pessoa tá ciente. Tá ciente que pode variar. Que pode variar. Tá, Eu tenho cobrado R$500 para entrar nessa pré-reserva. Uhum. E, na verdade, eu faço isso exatamente por conta de um compromisso. Porque eu tenho compromisso. Aconteceu agora, no começo do ano,
Aquela cachorrinha que eu mostrei, filhotinha, que tava com as orelhas assim, a moça queria, eu não tinha. Aí, de repente, nasceu ela, eu falei, ó, nasceu ela, se quiser ela. Ah, eu quero, então, porque é a minha cachorrinha que morreu, e é ela, reencarnada, tá bom. Eu quero, tá bom. Eu falei, olha, como ela nasceu hoje, eu prefiro reservar, né, pegar 25% do valor daqui 10 dias, porque eu quero ter certeza que ela vai vingar, que ela vai estar boa e tal, não sei o quê. Aí, nisso, ela viu num outro canil uma com a marcação perfeita, lindinha e tal. Ai, não quero mais, reencarnou Ana. também. Reencarnou lá, reencarnou duas vezes. Aí... Multi-reencarnações. Ela... Não quero mais. Daí, assim, eu tenho compromisso. Se eu falo pra pessoa, é tua, não precisa me pagar agora, me pague daqui 3 meses, eu não vou vender pra ninguém, é tua. Só que as pessoas não têm esse compromisso. Mas você faz compromisso quando nasce? Não antes de nascer, né? Alguns eu tenho feito antes de nascer. Mas como é que você sabe que vai nascer? Não, mas daí eu sempre explico, olha, eu tenho Devolve. ninhada... Se nasceu e morreu, você vai devolver? Daí sim. Mas assim, por exemplo, esses R$500, por exemplo, R$500 é um valor bem simbólico perto do valor do cachorro. Sim. Mas assim, a pessoa tá me seguindo há um tempo, tá conversando comigo, né? Ela quer o meu posicionamento, ela quer que eu avise, ela quer o meu compromisso, então pelo menos pague os R$500 para eu ter esse compromisso. Entendi. Né? E geralmente essa fila demora quanto tempo? Depende do que nasce. Sim, mas você tem uma fila muito longa? Não é por causa do valor, né? Não é por causa do valor, até porque assim, hoje em dia se vê no Mercado Livre a OLX por 4, 5 mil. Um papillon? Uau! É um papilata. Papilata. Às vezes, né? Não vou dizer que todos são, eu não vou falar mas... o nome de empresa, mas tem essas empresas aí que vendem muitos filhotes que dão um jeito de arrumar, né? Então a gente não pode... Não é que não pode, até poderíamos falar o nome, mas a gente não vai falar por questão até de ética, mas é muito importante ensinar pro pessoal de casa que, fábrica de filhote só vai vir porcaria. Sim. Você quer um filhote de qualidade? Você quer não ter problemas? Na verdade, você quer um padrão? assim, olha, procura um criador sério. Aquela coisa vai assim, conhecer a gente o criador, já tenta... os pais do cachorro. A gente já tenta fazer tudo certo e às vezes dá coisa errada. Lógico, porque né? é vida, não dá pra ter, né? Mas... e daí se você fizer tudo errado, a chance... né, de vir problema é bem maior. A pessoa que compra o cachorro por preço, ela tem que dar muita sorte. Porque senão ela vai gastar muito mais do que ela gastou na vida do cachorro no veterinário. Isso, né? Que você até falou assim, vai conhecer os pais, vai conhecer o criador. Isso é uma coisa que é até importante, porque assim, às vezes as pessoas falam comigo, podem falar assim, porque a Ana é antipática e não gosta. Mas assim, eu só aceito visita, porque você conhece, é na minha casa. Eu não tenho um canil. Só aceito visita depois da reserva. Porque, assim, moro eu com a minha mãe, né? A gente não sabe, segurança são cães caros. Eu não posso colocar todo mundo dentro da minha casa e, tipo, vai que me assalta. Claro. Então, é por questão de segurança mesmo. Eu só aceito depois da reserva. Mas daí a pessoa já tá conversando tanto tempo comigo e eu falo, tem tal pessoa que já comprou de mim, conversa, né? Tipo assim, eu não vou fugir pro teu dinheiro, né? Mas eu acho que, não sei, tô chutando aqui, tá? Acho que a maior dúvida de quem quer conhecer... Na maioria das vezes é uma pessoa mais consciente que de fato quer ver os pais, quer ver a mãe, quer ver de perto o temperamento, talvez até escolher o filhote, não sei. Enfim. Mas nem sempre. O que eu percebo, às vezes as pessoas que são mais sérias, elas acreditam no que eu tô passando as informações, no que estão vendo. Geralmente as pessoas que querem conhecer, elas acham que é tipo, vou no canil porque é zoológico. Não, sim, exato. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa pessoa que você percebe que é mais consciente... É legal fazer, de repente não vai receber lá, por questão de segurança, tá super justo, mas fazer vídeos, mostrar, isso eu faço. Fazer, né? Ter tanto que eu já tive várias pessoas que fizeram a reserva, que entenderam, porque eu sempre explico, olha, eu só aceito por causa disso, porque assim, a gente, né, tá vivendo num mundo que é complicado. Mas daí, assim, fizeram a reserva, deu tipo assim, o cachorro tomou a primeira vacina, vem, pode vir. Vieram. Teve gente que vai de São Paulo até minha casa. Eu gosto, quando eu sei que a pessoa é séria, talvez ela nem fechou o negócio comigo, né? Que o Papillon, mas que o Sheltie. Eu gosto que venha, porque os cachorros vão interagir com pessoas diferentes. E também acaba sendo uma maneira mais fácil de você vender o filhote. Sim. Quando a pessoa vai ver um filhote de uma raça bacana, que é uma raça que cativa, que são pequenos, fofinhos, você fecha o negócio mais fácil. Então, assim, é bom pro filhote, que ele vai ter contato com mais outro tipo de pessoas, etnias, idades. É bom pra gente, porque já tá quase engatilhado o negócio. E é bom pra pessoa conhecer o criador, a instalação, a limpeza, os pais, né? Sim. Eu acho isso legal. Quando você tá praticamente já com o negócio engatilhado. Sim. Né?
Mas esse negócio de... Você falou agora de, pô, tenho medo de assalto e tal. Sim. Teve uma época em São Paulo de roubo de cães, né? Eu Sim. entendo pessoas assim, eu nunca tive. Então, por isso que eu abro. Mas assim, você seleciona bem. Você seleciona você bem precisa as pessoas. conversando, E quando você vende uns cães que são de um valor um pouco mais alto, você já começa selecionando daí. Mas Mas o cara pode estar mentindo, né? claro, pode estar... E eu até falo isso, a visita depois da reserva, porque daí, assim, se o cara tá mentindo, o cara não vai fazer uma reserva de 25% dos e assim, 15 mil, ó, né? Tipo, pra... Sim. E tem uma coisa Então, é isso aí. que eu já... Quando você vai receber uma pessoa da tua casa, ela tá falando com ele há alguns dias, Sim, com certeza. né? Você já conhece ele das redes sociais dele, já conversou. Sim. Eu vendi uma shirt esses dias para dois jovens, um casal jovem, né? Que trabalha na Coca-Cola. Passou uma semana, meu filho fala: ô pai, eu conheço a casa que você vendeu os filhotes para ele. Ou seja, acho que eu escolhi bem, porque eles falaram para o meu filho que o filhote estava ótimo, eles estavam felizes. Eu falei: tá vendo? Ó, acho que eu tenho tem que ter um bom feeling também, né? Sim. Sim. Legal. Muito bom. Ana, tem alguma coisa que você acha importante falar que a gente acabou não perguntando e que você acha que é uma característica fundamental da raça? Não, acho que falei. Eu vou te provocar então com uma última pergunta, duas últimas perguntas, tá? Dá um pra mim? Como é que faz pra não precisar pagar tanto dinheiro? Faz em 50 vezes. E uma coisa que também acaba sendo... Do Gustavo vão ser mais financeiras. Eu meio que crio também para consumo próprio, sabe? Então é muito comum... Que você come? Consumo próprio. Consumo próprio porque, assim, eu fico com muito filhote. Até mesmo por causa de Tô vendo, 30. Então, assim, às vezes demora um pouquinho mais porque, assim, nasce um que eu falo, não, Esse essa aqui ninhada é- eu não vou vender. Não vou vender, não vou... Então, assim, aí, tipo... As pessoas vão... Desde o Não que primeiro- eu não venda cachorro bom, não é isso. Mas é que, assim, tem alguns que eu falo, não, essa ninhada eu tô fazendo pra mim. Tá. Desde o primeiro a primeira fêmea que você trouxe da Suécia tá viva até hoje. Tá. Você não perdeu nenhum ainda? Não, Ou já perdi. Já teve perdas? Já perdi. Tá. Bom, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: se você tivesse 3 características da raça que você prefere, quais seriam? Que você gostaria de falar, nossa, isso aqui é o que faz de fato eu continuar com a raça, eu amo isso no Papillon. A inteligência. Inteligência. A forma de como eles são companheiros, que eles não são grudados, mas eles são companheiros. Vamos dizer que eles têm um carisma, né? De fato, eles conquistam a gente mesmo, né? Essa raça é bem diferente, bem legal. Bom, e agora a mais difícil é 3 características que você mudaria se pudesse na raça. Latidos, Tá. com certeza. Ok. Isso que eu ainda controlo, né? Mas é difícil numa matilha, né? Os latidos... Põe 30, né? Essa questão do pelo, não vou dizer assim que eu sou super, mas assim, se eu pudesse não ter isso, seria melhor, né? Eu andaria com roupas mais limpas. E eu acho que não tem uma terceira. Não é possível. Não tem. Pra mim é a melhor raça do mundo, né? Mas não sei se eu acho que eu sempre digo, os defeitos são esses, cai pelo e a questão do latido. Muito bom, maravilha. Acho que foi ótimo. Nosso papo foi bem legal, foi dinâmico, com um cachorro aqui, de lá e pra cá. Sim. com as fotos Esse foi o bacanas. episódio mais bagunçado que a gente já fez. Já teve o mais engraçado, mais bagunçado. Acho que o mais bagunçado foi esse. Que papelão. Muito obrigado. Obrigada. É bom te receber aqui. Nós. Dan, Isso. valeu, obrigadão. Pessoal que está em casa, não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Então mostra esse nosso canal aqui com um monte de informação legal para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, porque isso ajuda a gente, incentiva a gente, na verdade, é o nosso reforço positivo para continuar fazendo vídeos com pessoas bacanas aí da área, tá bom? Valeu, grande abraço para vocês. Até a próxima.